Fala, investidor! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Jimmy Cash, episódio 10. Confirmem pra mim, é 10, né? É isso aí. Pô, acertei. Dessa vez eu acertei. Hoje nós temos um super convidado aqui que opera de maneira muito diferente do como eu faço, então a gente vai aprender bastante com ele. Fabrício, e antes de... deixa eu apresentar o Fabrício para quem não conhece, né? Fabrício, analista de investimentos CNPI, trader e professor, especialista em renda variável, análise gráfica, operações day trade, mercado futuro e derivativos. Possui 16 anos de experiência no mercado, que é coisa pra caramba, hein? É criador do Team Bull Bear e um desenvolvedor operacional Bull Bear Premium, uma leitura inovadora do mercado financeiro. Seja muito bem-vindo, Fabrício. Muito obrigado pelo convite, senhores. É um prazer estar aqui. Prazer de verdade mesmo. Boa. Prazer de verdade. Aqui nós estamos também com Tomás Terini, meu sócio. Os sócios. Os sócios, né? Tem que fazer essa piada sempre. Sempre. Fala, galera. Vamos lá, que hoje a gente tá com uma fera aí que eu conheço há bastante tempo, né? E o cara tem robô, o cara tá no mercado há um tempão, o cara tem muito o que ensinar aí pra gente entender aí como é que é esse negócio dele aí de robô, day trade. Sabe que day trade aqui tem um probleminha, né, Fabrício? É. A galera não é muito fã desse tipo de... Quando você vai falar de day trade, você tem que chegar já se defendendo, defensivo. Não, mas não é bem assim. 90 e tantos % não ganham. É isso. Você faz todo um disclaimer, depois de meia hora você começa a falar. Falar do negócio. Mas show de bola. Vamos lá, gente. Sensacional. Quem sabe aqui ele já não ajuda a gente a criar um robô de opções aí. Isso é verdade, né? Não, você vê que o cara mesmo do robô tá escondido atrás das câmeras ali, ó. O cara do TI tá ali, só observando. A fera tá aí. Deixa eu mandar um abraço pro Lucas que tá aqui, pro Isaac também, do robô. Pra equipe toda, né? Carol, Fernanda, todo mundo que faz parte, porque a gente não seria nada se tivesse uma boa equipe, né? A galera que tá aqui, os bastidores, filmando. É isso aí. Fazendo os lindos cortes, né? Certo, Jimmy? Perfeito, é exatamente isso. Sem equipe a gente não é nada, né? Sozinho a gente vai a lugar nenhum. Fabrício, pra começar aqui, já na veia aqui, explica um pouco pra gente o que você consegue falar pra gente do seu operacional, qual que é a lógica. Eu não faço muito day trade, né? Na verdade eu não faço day trade, eu opero opções. Às vezes a gente acaba saindo no mesmo dia porque a gente colocou um alvo lá, que a ideia era sair o mês que vem, mas às vezes a gente tem sorte e a coisa sai, né? Mas de modo geral, não opero intraday. Explica um pouco pra gente, né? Minha audiência é bem focada em opções. Como que é operar, como que é o dia a dia aí? Como que é a ideia de operar, fazer operações que começam e terminam no mesmo dia? Cara, é um desafio grande para começar essa conversa, né? Mas assim, a forma como eu atuo e o desenvolvimento dessa forma de atuação, ela foi sendo desenvolvida ao longo desse tempo que eu estou no mercado, né? Então eu tive um prazer assim, imenso de ter trabalhado próximo de mesas de operações do Bradesco, do Itaú, de grandes corretoras, e nesse processo eu fui criando um relacionamento e desenvolvendo a forma como eu atuo hoje, né? Fazendo uma crítica, assim, que é quase, talvez, antiética aos colegas de trabalho, mas eu acho que a forma como é ensinada hoje o day trade, muitas vezes, é uma forma complicada, porque eu acho que tem padrões comportamentais que não são legais, assim, né? Então a gente aprende, quando você vai falar de day trade, você aprende o que a galera leva, né? Uma alavancagem muito alta, então pouco capital, se alavancando muito, operações curtas para você fazer na mão, né? Então, buscando alvos de 50, 100 pontos, stop curto, então você fica naquele giro grande, e a maioria da galera ensina dessa forma. Tem gente que eu acho que consegue ganhar assim, mas é um desafio muito grande, né? Porque quanto mais você gira, mais risco você corre, mais você está exposto, né? Uhum. Então, a gente, cara, foi desenvolvendo uma forma de atuar buscando grandes movimentos, se expondo menos, né? Se expondo mais em quantidade de pontos, mas menos do nosso capital em quantidade de contratos, né? Menos alavancagem. Então são menos operações, só que buscando movimentos maiores dentro do mesmo dia ali. Isso, exatamente. E aí a gente tem a equipe que eu falei lá do Lucas, do Isaac, que ajudam a gente nessa parte de justamente de entender os dados estatísticos, né? A gente faz uma leitura de player de mercado. Então tem uma estratégia nossa, tem um robô que até a gente comentou isso uma vez, que não precisa de preço, né? Não olho o preço do mercado, eu olho o comportamento dos players só. Uhum. Né? Então a execução desse robô independe pode estar a cotação bolsa 110 mil a 90 mil, 80 mil, ele vai tomar
se tiver interessante pro player, e ele vai bater se tiver interessante pro player, né? Vai comprar e vender de acordo com os players. Então é isso, assim. Uma espécie de análise de comportamento e não de preço no mercado. Mas de repente o book, como é que... Quando a gente olha muito mais o Times and Trades, né? Porque são os negócios que já foram realizados, né? Do que o livro de ofertas, que é o book. Né? Tá. Então, só para eu entender, então você opera mercado futuro, né? Mini índice, mini dólar? Mais mini índice do que mini dólar. Mas você não fica com os dois ali, meio aberto, né? Eu fico com o dólar também, porque é muito por uma referência também. O pessoal fala que quando o dólar tá caindo, o índice tá subindo, existe um pouco dessa relação, né? Tipo, você fica meio que de olho, né? Sim. E aí você mexe com o mercado futuro, né? Isso. E me diz uma coisa, quando você fala, né, que você olha gráfico, é análise gráfica, análise fluxo, qual é o... Então, a gente O tem uma nome leitura... do tipo. Exato. É uma leitura que... A gente, na verdade, ela não é nem análise gráfica, nem um fluxo tradicional. Tá. Se trazer um cara de fluxo e eu mostrar a forma como eu atuo, vai falar, não, isso não é fluxo. E gráfico, muito menos. Então, a forma como eu atuo, ela tem muito uma base estatística, probabilidade e tudo mais, e ela olha players de mercado. Seria mais semelhante ao fluxo. Tá. Porque player, né, os participantes do mercado... Fluxo então, é tape reading, né? Tape reading, né? Tá. Então, que o cara olha, qual corretora está agredindo... Qual está sendo passiva naquela posição, está entrando em tal preço. O fluxo olha isso. A gente olha isso, mas de uma maneira mais macro, né? Então, como a corretora está se posicionando ao longo do dia. Né? Então, a gente tem uma estatística, por exemplo, de qual corretora que tende a zerar no mesmo dia. Né? Quais são as posições, qual a quantidade. Então, putz, aqui tem uma quantidade aberta muito grande. Essa quantidade provavelmente vai ser zerada hoje. Então, o mercado vai se deslocar para aquele lado. Então, assim, é uma leitura de fluxo, mas o fluxo... o habitual, né, o convencional, ele é muito mais curto do que o que a gente faz. Você vai ver o pessoal falando de fluxo, que busca no dólar 2, 3 pontos, que busca no índice 100 pontos, pegar aquele movimentinho mais curto. A gente busca 1.000, 2.000 pontos no índice. É uma coisa bem alta, bem grande, bem longa. Volumão, né? O dia então. todo de movimento. Entendi. Entendeu? Então, e no dólar, hoje a gente fez 66 pontos, né, no dólar. Então, pô, pra quem é leigo, 66 pontos representa quanto em financeiro? Eu sou leigo nisso. Olha, a pessoa fala tantos 60 pontos, pontos, eu R$1.000. não faço ideia o que isso significa. Eu odeio esse negócio do ponto, velho. Pra mim é dinheiro, pô. Quanto você ganhou? Quanto que é? 60 pontos é dinheiro, é porcentagem? O que é essa questão dos pontos? Não, eu realmente não sei. Eu também não sei. O ponto é a quantidade mínima, né? Tipo, seria... Quanto você pode operar de opção? 100 opções. Certo? Não é a quantidade mínima? Você não pode comprar uma opção, então 100. Então, ponto seria a quantidade mínima. No índice, ele oscila de 5 em 5 pontos. E cada oscilação dele vale R$1. Certo? Então, se eu falo que eu ganhei... Você é bom de conta? Cada oscilação é R$1? Cada movimentação, ele se move de 5 em 5 pontos. Tá. Cada 5 pontos vale R$1. Tá. Certo? Então, cada 5 é R$1, 60 pontos é 5 dá 6, 6 vezes 5. Quem é bom de conta aí. Dá... Faz um corte para a conta. Não, 12, R$13? Dá 12 ou 13. Eu também já tomei uma cervejinha, já não sei fazer mais conta. Mas é 12 ou 13, eu acho, mais ou menos, não é isso? É R$13? Quanto dá, Lucas? É mais? Ninguém tá Ó, sabendo. R$5. É R$5 5 por pontos ponto. é R$1. É, 5 pontos é R$1. 10 pontos são R$2. Pera aí, ó, o cara da matemática tá falando ali pra gente. O dólar é R$5 por ponto. Você tá falando de índice. Ah. O dólar, cada meio ponto são R$5, certo, Lucas? Certo. Isso. Então, cada um ponto é R$10, o dólar. O dólar. O índice muda totalmente de figura, porque cada 5 é R$1. Tá. Então, cada 5 é R$1, cada 50 pontos são R$10, cada Isso. 500 pontos são R$100. Mais fácil, né? fazer Então, a mas conta 50 assim. pontos R$10, 60 pontos é 12. É o que a gente tava falando. Viu? Nossa conta tá Não, mas certa. perfeito. Voltando ao raciocínio. Hoje você fez 65 pontos. No dólar, né? Então, assim, mas o grande lance é o seguinte, a quantidade de pontos vai depender, assim, a gente busca bastante pontos, mas Simplesmente significa o tamanho do movimento. a quantidade de pontos e o tamanho do movimento, exatamente. Então, em vez de você, talvez, por exemplo, o cara opera opção buscando 0,5% de ganho no dia. Eu busco 3%, entendeu? Então você Entendi. Você tem um movimento maior. um movimento maior e talvez sua exposição possa ser menor porque você busca um movimento maior. Então né? você pega uma alavancagem menor. Isso faz ser mais sustentável a coisa? Faz ser mais sustentável, mas ele é muitas vezes um movimento, não sei se é disruptivo a palavra, mas como ele vai muito contra o padrão que é ensinado, é difícil às vezes o cara se adaptar com ele.
Porque tem muitas coisas que é ensinada, não, você tem que ter um stop em tal ponto. Cara, tem stop nosso que a gente entra em operação, sei lá onde vai estar o stop. Mas se o mercado cair 10 mil pontos, eu sei que eu vou conseguir suportar. Então por que eu vou ter um stop ali? Se eu sei que o movimento é alto, se eu sei que estatisticamente a chance do movimento subir é muito maior do que de cair, é de 90% a 80%, certo? Aí beleza, só que ele tá barrigando, ele tá voltando contra, né? Pra que eu vou ter um stop curto se eu quero surfar todo esse movimento, entendeu? Então, Perfeito. só que assim, o cara é ensinado que ele tem que ter um stop de 300 pontos, senão ele vai quebrar. Aham. E não é bem assim, né, que a coisa funciona. Então, pô, se eu tenho um movimento longo, eu vou me dar o luxo de correr um stop maior, mas porque estatisticamente eu acerto muito mais participando desse movimento. Acho interessante porque em opções eu faço isso. Pessoal que entra às vezes no nosso treinamento e vem perguntar de meu stop. Cara, você não vai usar stop. Eu não uso stop em opções. O valor que eu paguei é o valor do meu risco. É meu hard stop ali, é meu stop e que não passa disso porque é o valor que eu gastei na compra da opção, por exemplo. E às vezes e o pessoal tem muita dificuldade de entender isso, de não ter stop, por exemplo. Você no day trade eu acho que deve ser um desafio maior ainda para o pessoal entender, né? Porque eu acho que day trade deve ser mais essa ideia do stop, principalmente por operar alavancado, deve ter uma cultura muito forte disso, né? Que isso é regra, ponto final. Tem muita coisa no day trade que é regra e ponto final, assim, né? Que o pessoal usa a regra absoluta, tem muito cara... o pessoal caga a regra e perde dinheiro. Exatamente. É porque eu acho que no seu caso, Jimmy, é muito diferente, né? Quando você entra numa operação... Mas tem gente que operação... entra em opções achando que tem que ter stop. E o cara acredita... Sei lá, e pra mim não, é diferente. É que é diferente do tipo assim, quando você entra numa operação de opções, né? E você ainda mais foca muito do longo prazo, opção longa, quanto você está disposto a perder? Né? Você já entra com valor nominal, definido, com valor né? assim, ó, eu tô entrando com R$2.000, eu tô disposto a perder R$2.000, entendeu? Então essa que é a grande... Então, o grande lance no índice... gerenciamento de risco, eu acho que no seu caso... Então, mas o grande lance no índice é que você pode fazer isso também, né? Você pode entrar no índice falando, ó, eu tô disposto... Que é o que ninguém faz. Eu tô disposto a perder R$2.000. Enquanto eu não perder esses R$2.000, que é o que eu tô colocando no game, eu vou ficar, cara, eu vou perder aquele lance que muita gente fala de tipo, o cara começa, tem cara que começa e passa 3 dias, ele foi seguindo um outro, ele fala, quebrei a conta. Fabrício, eu entrei nas operações ali de um cara, quebrei a conta. Aí eu explico pra ele que justamente isso não existe, assim, não pode existir. Você só pode perder o que você tá disposto a perder. Em algum momento você se perdeu psicologicamente, né? Seu emocional fez com que você tomasse um risco maior do que você deveria. Aí você acabou quebrando a conta, porque se você age racionalmente, é o que a gente faz com o robô. O robô age racionalmente. Depois a gente vai falar do robô. Boa. Mas o robô, ele age racionalmente, ele não quebra a conta. Se você tiver disposto, né, se você tiver, putz, eu vou pro tudo ou nada, eu vou dar um all-in, aí ele pode quebrar a conta. Mas, naturalmente, ele não vai sair roubando o seu dinheiro, né? Aham. Pô, bem interessante, né? Principalmente ficar uma seara que eu não... É uma forma de operar, um mercado que eu não tenho tanto contato. E aí, vendo o seu racional, eu vejo várias similaridades com o meu, com o que eu faço todos os dias ali também. E acho super interessante. Acho que a gente tem que se aproximar, então. Bom. E eu vi um tweet hoje ou ontem, acho que foi hoje mesmo, e um estudo sobre day trade, aí falando como que a pessoa física geralmente perde. Só que eles falam, os institucionais, os caras grandes, os caras que têm ferramentas ganham. E foi uma forma que antigamente não era assim. Aí eles mostraram lá que antigamente o normal era ser mais distribuído os ganhos. E hoje em dia, a maioria são alguns players maiores e tal, alguns players com mais ferramentas. E falaram isso, conseguiram, aí foi até a frase da pessoa. Fizeram uma máquina de tirar dinheiro da pessoa física. E aí falaram, né, e tentaram justificar falando assim que o cara estava mais municiado em ferramentas. E aí essa ideia sua de fazer um robô, de operar diferente e tal, seria mais ou menos isso, de você fornecer uma ferramenta pro pessoa física para ele conseguir operar? É por aí. A gente, na verdade, a gente consegue saber, né, todos os dias, quem são os participantes do mercado, quem está comprando e quem está vendendo, né? A gente é uma coisa de estar na Bolsa Brasileira, que a gente não tem em todas as bolsas pelo mundo. Eu entendo pouco, mas, assim, em relação a fluxo, por exemplo, mas eu percebo que existe comportamentos bem... Eu às vezes, olhando book de opções, eu vejo que tem algumas corretoras que agem de maneira completamente diferente de outras, assim.
Acho interessante, é um negócio assim que... Não, e dá pra ver tudo, né? Dá pra ver as ordens ali na hora, então você sabe que aquele cara tá agredindo o mercado. Quem, né? Tem corretora que é de gringo, o cara vai funcionar diferente. Exatamente. Como a gente colhe essas informações, a gente entende, cara, fala, pô, é absurdo quanto tal corretora perde. Não é a corretora que tá perdendo, né? São os clientes que estão. A corretora tá ganhando, pô, RLP, tudo que as corretoras ganham, corretagem zero, tá ganhando pra caramba. Mas o quanto os clientes que estão ali dentro estão perdendo é surreal, né? E aí você vê outras que estão sempre na ponta vencedora. Tem muita gente que é contra algumas estratégias desse tipo, porque o cara fala, mas eu posso comprar por uma corretora e vender por outra. E é verdade, né? Você pode ter conta em duas corretoras, um grande player, um grande fundo, ele pode comprar na corretora tal e vender na outra tal. Isso acontece, né? Isso acontece. Só que tem corretoras que não tem esse padrão de estar um grande player. Né? A gente sabe quais são essas corretoras. Então esses detalhes, isso é muito do tempo e muito do empírico, porque o mercado é empírico, né, cara? É muito acerto e erro, você testando e colocando dinheiro e perdendo e vai. É um desafio intelectual, né? É, um desafio intelectual e um acerto e erro e colocar o dinheiro na reta, né? Eu imagino que você, o Tomás aí... Você opera, Tomás? Lógico, peguei um callzinho de Sul América maravilhoso, paguei até o cartão de crédito com aquele call, velho. Essa foi engraçada. Tem que pôr o dinheiro na reta. Lógico, mas se não botar o dinheiro, não vai ganhar dinheiro, né, filho? Dinheiro que faz dinheiro, esse que é o jogo. Até comentei com meus alunos esses dias... Eles me perguntaram, por que fazer isso funciona? Eu falei, gente, o que eu sei fazer é isso aqui. Eu ganho dinheiro dessa forma, o Tomás sabe. Tudo que eu ganho, eu coloco lá, faço a mesma estratégia que eu ensino pro pessoal. Eu sei ganhar dinheiro desse jeito. Agora, se me oferece imóveis ou operação, sei lá, um outro tipo de operação que eu não vejo como uma forma de ganhar dinheiro, um long short, eu não entendo. Talvez tenha gente que ganhe, eu não ganho dinheiro com long short. Eu ganho dinheiro com opções fazendo a minha estratégia. Eu falo, gente, eu coloco dinheiro nisso aqui. Risco é relativo à competência. E o que eu sou competente fazer é isso daqui. Eu acho que assim, o mercado financeiro tem tantas formas de ganhar dinheiro. Eu conheço gente que só opera uma ação, por exemplo. Né? O cara só opera Petrobras. Né? Eu conheço um cara que faz isso há mais de 15 anos. E ele falou, cara, e eu ganho dinheiro. Eu conheço tão bem o ativo que eu... Mas não é muito rico, então ele consegue... Tudo bem que o Petrobras tem uma liquidez fodida, né? Mas ele só opera Petrobras. Então assim, eu conheço gente que só investe em fundos imobiliários. E o cara... conhece tanto fundos imobiliários que ele sabe, né, mexer ali dentro e ele fala, cara, pra que eu vou focar em aprender outras coisas, né, me alavancar no índice ou mexer com opções e cair dentro desse conhecimento, porque tudo que o cara só é bom, eu faço muita relação com piloto de avião. Um piloto de avião, ele só é bom e ele só vai evoluindo na carreira quanto mais tempo ele pilota. Quantas mais horas de voo ele tem. Sim, é isso aí. Aí ele vai, faz uns voos nacionais, depois ele faz voos internacionais, né? E assim vai. Então, por que se você gosta de um tipo de operação, né? Você gosta de índice, você gosta de opções, pra que eu vou olhar outra coisa? Entendeu? Sendo que eu já gastei lá, olha o tamanho dos livros que estão aqui. Eu gastei dias, meses, anos estudando esse negócio. Pra que você tem 16 anos de mercado? Sim. Então imagina, você está há 16 anos, né, conhecendo cada vez mais mini índices, mercado futuro e etc. Pra que você vai se aventurar agora em opções, por exemplo? Claro. Sendo que você é bom no que você faz, você dá grana, tem um robô agora, e pra que você vai fazer opções, entendeu? Então o grande lance é, como é que você tira dinheiro do mercado, como é que você ganha dinheiro, né, e como é que você vive disso? A pegada é essa, é nichar, aprender uma forma e atuar. Eu atuei de inúmeras maneiras, né? Aliás, eu acho que se o cara quer atuar como investidor, é uma coisa, né? Então, quero ter uma reserva de capital em criptomoeda, quero ter ação, talvez até fazer um lançamentinho coberto, né? Eu gosto bem tranquilo, né? Bem tranquilozinho, de vez em quando vender uma putzinha, né? Uma coisinha de boa. Agora... Para ser atividade de remuneração trader, aí eu acho que o cara, eu nunca ganhei nada tão bem quanto eu ganho no índice. Então, é o que eu sei fazer e cada dia você vai ficando melhor, aprendendo um pouquinho, evoluindo um pouquinho, né? Talvez um dia acabe o índice. Com 16 anos você deve ter testado tudo, né? Deve ter testado muitas coisas, né? Eu comecei mexendo com Forex, nada a ver. Depois fui fazer swing trade na bolsa, comprar, vender... Pra depois conhecer opções. Eu não usei drogas tão pesadas.
Caraca, o cara do Day Trade falar isso pra mim. É. Não, mas, fora que isso é bizarro, né? Você tem alavancagem de 1000 vezes, assim. Você zera a conta rápido. Eu só vi alguma coisa assim, mas eu nunca peguei pra operar mesmo. Eu só operei B3, assim, minha vida toda. Aí operei termo, fiz termo por muito tempo, opções, né? Opções de vez em quando a gente pega, dá uma brinca, mas assim, é aquele negócio que eu levo como, putz, eu vou fazer aqui da minha cabeça, não é um dinheiro que eu tô, sabe? Eu não vou dizer que é um jogo, né? A gente não tem, eu levo a parada a séria, mas não é tão a sério, não é tão foco quanto o índice, né? Então é isso, cara. Eu tô respirando forte, acho que eu tô gordo, cara. Eu tô ouvindo aqui minha respiração. É o microfone, a qualidade do microfone. Eu chego aqui, falo e já sai um pouquinho. Eu ia ficar brincando com ele aqui, eu ia ficar brincando. Deixa eu te perguntar. Day trade, eu acredito que você deve encarar como se fosse um trabalho ali, de você chegar, tentar ter suas metas, ganhar seu dinheiro. E onde você acumula o dinheiro que você ganha? Dá pra sempre aumentar os lotes do day trade? Ou não? Você pega e acumula num fundo imobiliário, em ações, cara, em renda fixa? Eu adoro um CDB, velho. Imagina. 14% ao mês, ao ano, velho. Um CDB muito pagando bom, aí, né? É muito bom, cara. O Lucas tá ali, trade, ó. né? Ele fica falando pra mim que eu tenho muito CDB na carteira. Imagina que louco, o cara de mini índice, mercado futuro, mega alavancado, falando assim, meu, eu adoro um CDB. Mas acho que as pessoas, às vezes a pessoa tá começando... Ele acha que você vai enfiar, estranho. cara, tem gente, o cara que tá começando acha que você vai... Ele Cara, faz uma conta, daqui a pouco ele tem o PIB do Brasil. Eu vou colocar mais contato, eu vou ganhar, eu vou pôr mais, eu vou ganhar. Então você mantém um valor ali que é saudável. Confortável. Quantos por cento? Vamos chutar assim, você tem R$1 milhão hoje de reais acumulado, seu patrimônio lá investido. Cara, de variável, eu acho que confortável... Então, aí que tá. Conforme você vai tendo mais grana, eu acho que você vai diminuindo sua exposição em renda variável. Você não deixa levemente. Percentual fixo, por exemplo, 10% porque, eu boto... eu acho que quando você tem 100 mil, talvez 30%, 40% em renda variável. Quando você tem 1 milhão, você não precisa talvez trabalhar com 400 mil na renda variável, entendeu? Entendi. Não, mas quando eu digo assim, quando você fala renda variável, parece que... Não, o Flávio me olhando ali. Por que você tá com tudo em renda variável, Diego? Mas eu digo assim, quando você fala renda variável... eu tô contando ação exato. Então, eu acho que é mais... pro público entender, eu acho que fica mais fácil assim, quando mercado futuro, né, que é alavancado, mini índice, mini dólar, quanto você pegaria, por exemplo, eu tenho 100 mil reais. E aí eu decidi que agora eu quero viver de mercado. Tô estudando, tô seguindo você e etc. Quanto que você recomenda assim? Tom, comece com 10 mil porque você vai precisar dessa margem ali no dia a dia, né? Primeiro, tipo assim, se o cara tá começando, a primeira coisa é ele aprender, né? Primeiro, na verdade. Então você também. Esse negócio de. Putz, mas eu quero viver de mercado já é difícil. Né? Já o cara. Talvez ele. Mas assim, se um cara que tem R$1 milhão de reais. É só pro cara começar, tá? Não viver, mas o cara tem que 100 mil reais. Ideal ele começar. Cara, pro mercado futuro, com 100 mil reais, talvez 10 mil reais. Então começa com 10 pau. E aí. De 5 a 10. Eu sou conservador, né? Eu sou um cara, eu sou o cara com, assim, apesar de operar, eu sou conservador. Eu não abro mão da eu conheço amigos que tá tudo 100% em variável ou 70, 80%. Eu nunca tomei, só quando não tinha nada, né? Aí tava tudo em variável. O Jimmy tá 100%. Mas o que eu vou te falar é uma visão de um cara conservador, né? Então 5%, né, dos 100 mil. E o resto CDB. 10. Não. A ação, por exemplo, você pega boas ações, né? Agora você fala em ação, né? O cara compra. Eu compro umas porcaria de vez em quando, né? Compra Magazine Luiza 20. Aí você fala. É melhor o cara tá no índice do que tá na Oi, né? Do que tá na IRBR, no qualquer outra coisa. Talvez um dia ele ganhe, mas quanto tempo ele esperou? Cara, se for correr risco, pelo menos que tem um potencial grande de ganho, né? A gente tá num momento agora difícil, assim, pra nossa sala até. Foi um momento, agora em março melhorou bastante. A gente passou dezembro, janeiro e fevereiro um pouco mais complicado. Então são 3 meses que a gente empatou, a gente nem perdeu, né? Ficou meio empatado e tal. A gente considera um tempo difícil porque você tá o seu tempo todo. Você trabalha, ali, né? Você trabalha, então você não tá tirando grana, você tem que tirar dos outros da época que você ganhou. E depois você fazer a grana para equiparar isso tudo. Agora,
Quanto tempo o cara fica com uma ação na carteira pra... Eu tenho o B3 na minha carteira fazem sei lá quantos anos e até agora ela não voltou pro preço, tá me entendendo? Então assim, às vezes o cara não pensa nesse lado, né? Claro que a B3 eu só compro, deixo e já era, mas... Então o que é mais arriscado? E eu tô falando de B3, hein, velho? Que é uma ação que eu gosto, pra longo prazo, boto fé. Imagina uma Oi, velho. O cara compra Oi e nunca mais vai voltar. Ele fica com aquele viés daquele preço que ele comprou, nunca mais, velho. A R$5, imagina. E a RBR a R$30, sei lá. Talvez volte, mas... Daqui 20 anos. Até lá a gente ganhou muito no day trade, né? Se Deus quiser. Então, Maneiro. eu queria voltar nesse ponto, assim, porque assim, eu acho que existe essa estigma de viver do mercado, né? Eu acho que é uma coisa que a gente vê muito na internet, a gente vê muito, né, anúncio, gurus, e o cara mostra ganhando 20 pau num dia, e isso vai seduzindo as pessoas, né? Eu nunca vou esquecer quando eu tava indo viajar no aeroporto e o cara, o Uber, ele era um ex-trader, ele falou, não, porque eu fui trader. Ele fez o caminho inverso, né? Que eu fui Uber e trader, foi trader e Uber. Porque pode ser que ele volte a ser ele falou, cara, eu fiquei desempregado, né? E aí eu comecei a ser impactado por esse sonho de você estar em casa, de você trabalhar de casa, de você, né, fazer em 2 horas, 1 hora, abrir o mercado, né? De 9 às 10, o pessoal fala que é ali que tá o volume. E o cara operar ali de 9 às 10 e ganhar uma grana tipo R$200, R$300 naquele momento. Se você fizer essa metazinha, né? Aquele sonho, né? R$200 por dia, vezes 20, é mais do que você ganha no Uber, você tá em casa e trabalha 1 hora por dia. Então muita gente, né? Pela falta de conhecimento que a gente tem, né, investimento em renda variável no Brasil, caiu nesse conto, né? Quis abraçar essa coisa. E ele quebrou, assim, ele falou, cara, perdi toda a minha grana, tipo, ele tinha seguro-desemprego, FGTS, ganhou uma grana legal, e ele falou, mano, quebrei, não quebrei 100%, mas assim, eu vi que eu ia entregar todo o meu dinheiro ali, e aí ele desistiu, virou Uber e ele tira uns 5 pau por mês, ele falou, mais ou menos. E aí, como é que você... Por isso que eu quero voltar nesse tema, assim, né? Tipo, quando a gente fala de... Eu tenho R$100 mil, me lembrou muito esse cara e eu sei que muita gente no Brasil fez esse movimento. Tipo, muita gente. E como é que foi, na sua concepção, assim, quando eu te perguntei de dinheiro, tipo, eu tenho R$100 mil, bota 10 pau, mas 10 pau, o cara não vai conseguir tirar 5 mil. O cara não vai fazer 50% no mês, concorda? Ou não? Pode até fazer de vez em quando, mas sustentar mas isso no longo prazo é difícil. Por isso que eu falei assim, pô, pega os 100 mil e ele vai usar de margem, né? Por isso que ele tava perguntando, tipo, pô, bota tudo na corretora lá, tenho R$100 mil e eu vou usar essa grana para operar, né? Não que ele vai perder os 100 mil numa operação, no dia e tal, óbvio que não. O cara vai saber mexer ali de uma forma que ele tenha... Mas ele vai perdendo 2 mil, perdeu 1.000, ganhou 500 e assim foi, né? Como é que... Eu ainda queria entender esse formato, tá? Tipo assim, pô, 10 pau. Eu acho impossível o cara com R$10 mil, né? Primeiro que ele vai usar essa margem de 10 pau pra operar no dia. Ele não pode perder os 10 pau, senão acabou o dinheiro, né? É o dinheiro do mês. Como é que funciona isso, assim? Eu queria entender melhor, assim. Cara, então, é o lance que eu te falei. Eu sou um cara conservador, né? Agora, pra você ter ideia, eu tenho alunos que começaram com muito menos de 100 mil e vivem de mercado hoje, né? Inclusive, eu não sei nem se eu posso falar, né? Mas tem o Isaac que trabalha com a gente, ele começou com muito menos e hoje ele vive só operando, certo? Agora que a gente está desenvolvendo os robôs que ele trabalha com a gente ali. Mas então, agora, o que acontece? A maioria, eu percebo isso pelas pessoas que eu converso, pelos alunos, a maioria vai perder, né? A maioria vai ter a história desse cara do Uber. Porque é muito difícil, né, ganhar dinheiro no mercado, envolve muita questão emocional. Eu boto muita fé que 95% perde. Né? E é muito emocional, abala você de um jeito que não dá pra, né, descrever como abala. Assim. É difícil você explicar, porque na hora que o cara tá no trade, é só o cara perder, que ele vai querer enfrentar o mercado, ele já vai sair totalmente da disciplina, você tem que ter uma disciplina absurda, né? O lugar que você mais tem que ter disciplina é no day trade, né? O nível máximo de disciplina. Então, assim, tem alunos que começam com 100 mil ou até menos e hoje vivem de mercado. Eu tive muito aluno, sei lá, 2 mil alunos, né, na minha trajetória, bastante até, né?
Só que assim, que eu conversei, que eu conheci, que eu acompanhei, né? Que eu faço esse trabalho de acompanhar o cara por um ano e tal. Cara, tem um percentual aí pequeno, talvez 20, 30% que se deram bem, né? Então, nas épocas boas, 50%, 60%. Nas épocas que vai complicando um pouco mais, eu vejo que diminui. Mas tem aquela galera que tá comigo há 5 anos. Esse cara já deu certo. E muitos desses caras começaram com muito pouco. Né? Então, assim, é difícil você fazer uma fórmula. Putz, o cara tá com 100 mil, quanto você deve começar? É difícil, né? Você fazer essa conta. Vai muito do cara, do momento do cara, de quanto ele tá se dedicando, né? Do quanto aquilo abala ele. Né? Então, é isso. Não sei se não sei se eu respondi sua pergunta, senhor Tomás. Não, eu queria mais a parte prática, entendeu? Eu queria realmente uma fórmula, assim, do tipo, quero começar... é real, pô. Fórmula mágica. Não, eu quero começar, eu tenho 100 mil reais, eu quero começar, aí você falou, começa com 10 Cara, se você falar pra mim que, por exemplo, você tem esses 100 mil reais... Qual que é o passo a passo? Qual é o passo a passo? Se você falar pra mim que tem esses 100 mil reais, você não vai precisar desses 100 mil reais queimar, por um então. tempo, você pode queimar, aí muda de... Mas eu imagino um cara que tem 100 mil, que precisa viver daquilo, né, que vai viver daquilo, e precisa tirar dinheiro do mercado ainda, que é a maioria da realidade. A maioria das pessoas tem essa realidade, né? Igual o cara do Uber, ficou desempregado, ele precisa arrancar dinheiro do mercado. Então ele já põe uma pressão maior. Putz, eu tenho que tirar... O cara não tem uma folga para trabalhar. Infelizmente, no day trade, as pessoas que eu mais vejo dando certo são as que têm uma condição... Não que sejam ricas, mas as que têm a condição de se bancar por um tempo, entendeu? Entendi. Porque esse cara vai de fato colocar... Ele vai falar, vou pegar um contrato, 2, 3, sei lá, 5, e vou replicar o que o Fabrício está falando durante um ano. Vou fazer isso à risca durante um ano sem me preocupar com o emocional. Se estiver perdendo, eu vou perder. Se estiver ganhando, eu vou ganhar. Poucos têm esse privilégio, né? Então, porque a maioria entra com a corda no pescoço, é a última coisa que... Daí, por isso que muda pior, muito, né? Assim, eu vejo até em opções, quem entra e dá all-in, a pessoa começou a aprender... no começo é a hora que a gente mais erra, né? Porque você tá no processo de aprendizagem, a pessoa quer fazer daquilo... Ela quer um resultado muito rápido. E aí ela vai dar um all-in e perde, né? Existe casos, né, de quem eu já ouvi falar, já vi histórias e eu tive exemplos, assim, de pessoas que eu conheci que praticamente deram um all-in, sabe? Então também não... É difícil, às vezes, quando um cara chega pra você... Eu tive um aluno que tá até hoje no time, o Moacir, ele tava operando, começou a operar com a gente, ele tava fazendo... Acho que na época ele conseguia tirar uns 10 milzinho por mês ali, tava desenvolvendo e tal. Aí chamaram ele pra trabalhar num lugar fixo. Ele tem família, filho, caramba. Putz, ô Macir, vamos trabalhar aqui em outra cidade vizinha, pra você ganhar 15 mil. E ele falou, putz, Fabrício, aqui ainda variável. Quando eu falei pra ele, eu falei, cara, ele pediu conselho pra mim, né? Fabrício, fica ou não fica e tal. Falei, cara, é com a dor no coração, mas eu acho que você tem que... Cara, mas assim, eu pensei muito, porque é difícil a situação, né? Eu poderia estar jogando uma água no chope de um cara que ele vai ter uma liberdade, vai conseguir ficar com os filhos dele muito mais do que ele ter que trabalhar em outra cidade. No final das contas, ele ficou um mês e falou, Fabrício, não aguento, voltou e tá até hoje. O time desenvolveu algumas coisas com a gente, tá? Mas assim, é difícil, né, cara? Olha a responsa que você coloca, velho. Você vai pro racional, você vai falar pro cara, vai trabalhar porque aqui é renda variável, velho. E você tem filho pra sustentar. É que nem você falou. Você falou que... É a realidade. É muito mais fácil pra um cara... Desculpa, Tomás, desculpa te interromper. Mas vira aquele lance, é muito mais fácil para um cara que tem uma condição. Às vezes um cara novo, por exemplo, que mora com os pais, entendeu? Ou um cara mais velho que tem não precisa ser rico, mas tem uma condição financeira para se manter por um tempo. Não tem um lifestyle muito elevado também, porque esse cara gasta 50 mil por mês e já tem isso na conta, né? Não, porque nem e por aí vai, né, Jimmy? Você falou, tipo, que ficou dezembro, janeiro, fevereiro foram ruins, né? Foram meses que você não teve lucro, que ficou meio que no empate, o outro ficou negativo e tal. O cara tem que estar preparado para ter 3 meses ruins e que ele não vai contar com aquele dinheiro para pagar a conta. Isso. Né? Então, assim, é isso que eu queria que a galera entendesse, assim, tipo... Eu recomendo a pessoa ter a grana para ela sustentar durante um ano e que ela já tenha operado há uns 2 ou 3 anos aí e sabe que ela ganha dinheiro. Eu falo isso porque é o seguinte, geralmente quando você entra, não existe essa coisa de voltar a ser Uber. Não pode. Não existe. Na minha concepção não tem. Eu era empregado público. Eu tinha um trabalho que eu poderia morrer lá. Trabalhar até o fim dos tempos. Tem que bater pra matar, né? Tem que dar uma só pra você liquidar então, o problema. Se eu vou abrir mão do meu emprego... Os pais do Jimmy. Pra ficar operando, eu tenho que ter uma segurança muito grande. Não existe caminho de volta.
A volta é, sei lá, é morte, não existe. É. Então, eu sempre defino uma margem de segurança muito grande. Você tem dinheiro para se bancar durante um bom tempo? Você já opera e já ganha. O que você ganha 2 vezes o que você gasta? Eu coloco essas 3 pontos de segurança para a pessoa. Se não, tenta manter seu emprego, opera, vai devagar, tenta conciliar. Opções ainda você pode fazer uma vez por semana, né? Não precisa ficar lá todo dia. Mas eu costumo recomendar isso porque é o que você falou, a realidade é muito dura. Mercado, ele é duro. Ele demanda disciplina, ele demanda conhecimento, demanda você colocar na prática e sentir dor. Quando você perde, você sente dor. E agora, você falando, uma coisa que eu pensei quando você disse do day trade, do psicológico, eu fico pensando o seguinte, como que deve ser foda? Eu tenho operação que ela vence daqui 1 ano, 1 ano e meio. Ela começa a ficar no prejuízo, me incomoda. Eu opero há 300 anos e me incomoda. Aí eu fico imaginando um cara que a operação vai encerrar daqui meia hora e tá no prejuízo. Imagina o desespero que esse cara deve ficar. O psicológico no day trade eu acho que deve ser de um peso gigantesco. Assim. Acho que por isso tem que ter muita grana sobrando ali, sabe? Pra ele falar assim, cara, perdi hoje, Ok. tá tudo bem. É. Perdi amanhã, tá tudo bem. Esse mês foi ruim, mas tá tudo bem. Entendeu? Porque eu acho que senão o cara não aguenta, mano. Quem achou, às vezes alguém achou que, putz, veio o cara de day trade, vai falar bem pra caramba, né? O cara só tá dando no meio, tá falando mal. Mas Não, tem porque a mas, gente tem que encarar a realidade, que a realidade Tem. é dura. Seja day trade, seja buy and hold, igual você falou. A pessoa compra... Eu tenho muito aluno que falou, eu quero aprender outra coisa porque não aguento mais, não vou fazer buy and hold, porque eu comprei... Magazine Luiza. IRB, O que era uma IRB. empresa que o pessoal falava que era boa. A Cielo era uma empresa que todo mundo considerava boa. E derreteu. Magalu. B3 mesmo. Agora tá recuperando, mas o ano passado, a queda do ano passado jogou lá pra baixo. E todo mundo, a maioria das pessoas entrou no mercado faz 1 ano. 1 ano, 2 anos. A maioria das pessoas hoje, né? Eu acho que assim, o mercado de mini índice é muito sedutor. Eu brinquei um tempo, né? E eu achei muito sedutor. Eu achei assim, cara... Porque assim, eu lembro que teve um dia que eu ganhei R$1.800 e eu fiquei, caralho, eu vou viver dessa parada, né? Você imagina, eu ganhei, tipo, acho que foi em 2 horas, né? Eu peguei um gap de alta na abertura e já foi subindo, eu falei, caralho, acertei, que golaço! E é mó, tipo, mano, é muita emoção, né? É um jogo, você tá Vira ali... um jogo ali, né? Você fica torcendo, né? Você tá ali, vai subir mais, será que vai? E aí você tem, óbvio que você tem, por isso que você falou muito do emocional, o emocional é brabo mesmo. E eu lembro que eu fiquei muito feliz, mas eu lembro que 4 dias depois eu devolvi todo o meu lucro. Porque, óbvio, eu não tinha conhecimento, não tinha, eu tava ali... Um método, uma estratégia, né? Eu tava de sorte, né? Mas é muito sedutor, assim, mexe muito com a emoção, mexe muito com... E realmente, você começa a olhar, você começa a realmente achar que, cara, e se você estudar realmente, acho que se você for um cara bom, disciplinado, eu nunca vou esquecer uma frase que o Jimmy fala, ele fala que poucos brasileiros têm disciplina, né? E o jogo da disciplina é o que muda a vida pra qualquer coisa, não só mercado financeiro, mas se você é um cara disciplinado de estudar e etc, qualquer coisa que você vai fazer na vida, você vai se dar bem, né? E tem muita oportunidade, e eu acho que é isso, mas... O grande lance realmente é o emocional, assim. E tem um lance também que é o cara, acho que em várias coisas na vida, né? Mas no day trade é uma delas. Que você não tem um resultado imediato, né? Então você tem todo um processo de desenvolvimento, que é o que a gente trabalha durante 1 ano, né? Com um aluno. Então você não vai ver o resultado de ganho, talvez, nos primeiros dias. Como Nossa, você vê como sim, eu, mano. tô acima do peso, eu não vou chegar na academia, certo? Pra mim é o mesmo processo, né? Você até vê, talvez, um dia você deu um tiro certo no day trade, você ganha Exato, bastante. é. Mas no outro você vai perder. Então, aí talvez no final do mês você fala, pô, hoje você ganhei, aí outro você vai perder. Então, É você uma vai maratona, né? É uma Não é maratona, uma corrida de 100 metros. Então, a disciplina, às vezes, você acaba se desmotivando e tal, mas é difícil você ter a disciplina, às vezes, quando você não tem esse resultado imediato, né? Mas tem que ter, senão você não chega lá. Então, qual que é o caminho que a gente conseguiu fazer com que alguns alunos chegassem lá? É diminuir essa exposição, né? Então, cara, vamos aprender com um contratinho. Por que você quer aprender para ganhar R$1.000 no dia, né? Aprende para ganhar R$50 no dia, Não, né? mas é porque o cara e perder vem... 50 e ganhar. É porque o cara vem na sedução de que ele vai trocar o emprego dele pelo day trade. Então, se ele ganhava R$5.000 por mês, divide isso por 20, é o quanto ele quer ganhar no dia, né?
Porque ele tá buscando ganhar 5 mil reais, que era o salário dele. Então, é isso que a maioria das pessoas, quando vão pro mercado, pensam. E aí ele é todo seduzido pelos anúncios, pelo negócio. E aí ele começa a ver o cara mandar uma boleta e mostrar lá, olha quanto eu fiz hoje. Se você não sabe como faz pra ganhar 20 mil reais em um dia, você não acha que você devia aprender? Arrasta pra cima. Aí e o cara... interessante é que não tem um caminho, né? A faculdade, o cara vai pra uma profissão, existe. tem uma faculdade que tem 5 anos, Não aí ele existe. entra num negócio, ele é júnior, aí ele vai crescendo. Não existe. No mercado, não. Mercado financeiro. Ele começou, ele deu sorte, aí ele fez 1000 conto num dia. Aí É, ele Ele acha já, que ele ele tá já formado. entra brigando Foi o que aconteceu com os comigo. melhores, né? Ele já Já entra entra brigando com Ah, os foi o que aconteceu comigo. PhD do Eu assunto. ganhei 1.800 e eu fiquei, caraca, eu ganhei 1.800 num dia. E vou te falar, eu ganhei 1.800 na sorte e eu nem sabia que eu tava mexendo com os pontos. Eu nem sabia que eu tava ganhando 1.800. Eu nem sabia quanto alavancada eu tava, entendeu? Então essa que é uma questão, né? Tipo assim, o cara ganha na sorte, o cara vê um número que ele fala, cara, isso vai me deixar rico. E o louco é o seguinte, é que a dor continua. É uma coisa muito difícil a gente lidar, né? Vocês já tem todo um processo automatizado, acho que às vezes facilita você colocar um negócio pra rodar e virar a cara. Mas, por exemplo, eu sempre vou aumentando as minhas... Em opções, eu acumulo em ações, né? Mas tudo, as minhas ações eu uso com opções também, venda coberta. A gente vai venda automatizar put. essas operações. A gente vai automatizar, a gente vai conversar em off disso aqui. Mas, mesmo assim, eu ainda sinto dor. Como as minhas operações, como tudo meu vai aumentando, as variações diárias vão aumentando, ao ponto de, às vezes, bate um valor que pra mim psicologicamente afeta. Em 3 meses esse ano, fiz 180 mil reais. Só que num dia, eu perdi 50. Tô positivo esse ano, do começo, de janeiro até março, 180. Em um dia, teve uma queda que simplesmente pegou todas as minhas operações, veio contra e deu lá 50 pau negativo no dia. Eu fiquei me afetou. Eu faço isso há muito tempo. Me afetou ver. Num dia, 50 pau negativo. Então, assim, o pessoal não tem consciência de como psicológico é importante. O que eu fiz? Não fiz nada. Eu olhei, sei, beleza. Minhas operações estão todas certas. A minha tese na minha cabeça tá certa, né? A minha estratégia continua a mesma. Mas foi um negócio que me incomodou. No dia eu fiquei de mau humor. E assim, as pessoas têm que entender como que o negócio é pesado, assim, né? E as pessoas têm que aprender a trabalhar isso pra se programar pra ter uma margem. Se caiu isso, pô, tanto faz. E sei lá, ter um psicológico legal, sei lá, até ir no psicólogo, não sei, porque é um negócio que mexe com a gente. Eu trabalhava no banco, meu salário na hora, sei lá, 70 pau ano. Olha que louco. Olha a diferença do seu estado. Aí num dia eu fazia 50 negativo, ou em 3 meses fazer 180. Olha que... Aqui agora você tá muito rico. Tem isso. E às vezes muda. Mas tudo mexe com a gente. Você perde um pouco essa referência, às vezes, né, cara? É uma loucura esse negócio do mercado. Passa a ser porque é um virtual. número ali, exatamente. Você acha que é tipo um jogo, você acha que você desconecta um pouco, né? De que é dinheiro, de que aquele dinheiro representa algo, né? E quando a gente começou a automatizar, cara, isso vai muito de encontro, assim, com uma percepção que a gente teve, né? Quando a gente começou a automatizar, a gente percebeu o quanto esse emocional, ele impacta, né? No dia a dia do trader. Então, a gente percebeu que é o seguinte, nós mesmo que temos experiência e tal, o robô tava lá rodando, tava numa operação ganhando, e, pô, ganhando, sei lá, 1000 pontos, que pra gente é bastante, gente, cara, mas a gente começa a se enganar ali, não, mas tá na hora de sair, porque já foi bastante e tal. E nosso robô é justamente pra surfar todo o movimento, mas o quanto é difícil, né? Operar bem no mercado, pelo menos no índice, no dólar, ele é muito contra-intuitivo, sabe? Ele parece que você tá toda hora meio contra o que você deveria fazer. E, na verdade, faz sentido, porque se a maioria perde, você tem que fazer o que a maioria não faz, né? Então, tem muito disso no nosso operacional, cara. Tem um lance muito interessante. O Lucas compartilhou, eu não sei se é do Breda, de um fundo grande aí de investimento, que a maioria dos caras estão negativos nesse fundo ao longo do tempo, né? Por quê? Porque o cara entrou na máxima do fundo... E quando ele saiu, acho que a gente até conversou disso, quando saiu, ele saiu perdendo. Então o mercado subindo e tal, tipo Charles Down, né, velho? Você compra quando todo mundo tá falando pra você vender e você vende. Então aí, pô, todo mundo falando, não, compra, o cara compra e cai.
Então, se você pegar o histórico do fundo, desse fundo, eu vi, tava no Twitter, no Instagram, o histórico do fundo, ele é positivo. Positivo. Né? Então, quer dizer, a maioria perdeu num histórico positivo. O robô, Olha que louco. tem um robô nosso que roda, que muita gente perdeu e o histórico é positivo. Por quê? Porque a pessoa saiu e entrou nos piores momentos. O cara entrou... A interferência da pessoa fez ferrar o... O cara não quis entrar no começo. O robô foi performando positivo. Possível. Aí o cara entrou. Aí o robô foi performando negativo. Aí o cara falou, vou sair. Aí tá querendo entrar agora de novo, porque tá performando bem esses 3 últimos meses, né? Que por um lado eu falei que a gente operou mal esses 3, janeiro e fevereiro, mas o robô performou muito bem. Você opera e o robô opera também, é isso? Você meio que faz uma competição com o robô? Às vezes é. Às vezes eu ganho, às vezes ele ganha. Mas nesses primeiros meses ele operou melhor. Entendi. E porque a gente achatou um deles, né? Um deles a gente achatou, porque o mercado ficou mais flat, mais lateral, e a gente adaptou ele para operar um pouco mais lateral, menos pontos, né? Que é um pouco diferente do que a gente usa para o padrão. Agora o mercado está correndo mais solto, então agora a gente está acertando tanto nele quanto na mão, né? Mas enfim, igual ação, igual fundo, igual robô, igual day trade. Quer dizer, geralmente os padrões comportamentais, independente do que o cara está fazendo, vai fazer com que ele entre na hora errada, saia na hora errada. Num produto bom, ele vai sair perdendo dinheiro. Ele consegue perder dinheiro mesmo no produto bom. Então, aí você tinha perguntado dos pontos, né? Então a gente fez 66 pontos no dólar hoje, né? Só uma automatização nossa da doleta. E os 66 pontos valem, com um contrato, né? Se o cara estiver operando com a mão mínima, que é um contrato, vale R$660. Entendi. A gente gosta muito de falar de ponto porque... Para não maquiar resultado, né? Porque, pô, o mesmo 660, se o cara estivesse operando com 100 contratos, ele teria que fazer quanto produção com 100 contratos? Hã? Um tique. Entendi. Que são 10 pontos. Não, porque quando... É isso? Não, porque quando eu operei... Fala. Eu configurei o Profit para que eu entrasse e aparecesse, em vez de pontos, aparecesse o financeiro. Entendeu? Então assim, eu entrei aqui R$100. E aí começou a subir e virou 1.800. Aí eu saí. Mas eu entendi, é como se fosse a gente falar de porcentagem em vez de falar de dinheiro, né? Porque às vezes, fiz tanto, aí esse tanto é 0,5%. Mas pro enquanto leigo o outro muito... fez 100%. Mas pro leigo... Mano, você vê, se a gente tem dificuldade de entender, a gente tá, eu tô no mercado há 5 anos. Eu tô com o Profit aberto todo dia. Tá dia. 16, né? Você é a fera do negócio, tá um tempão também, 10 anos. Cara... imagina o cara que tá vendo, entrou agora, cara, e muita gente tá entrando agora, né? Nos últimos 5 anos, entrou 5 milhões de pessoas na bolsa, né? A gente chegou agora a 5 milhões, então, não, minto, quando eu entrei na bolsa tinha 500 mil. Então entrou 4 milhões e meio nos últimos 5 anos, imagina, caraca, tinha 500 mil, virou 5 milhões de pessoas. Tem um monte de gente nova, que você começa a falar do ponto, o cara não entende porra nenhuma, velho. Eu não entendia, não entendo nem até hoje. Então assim, e aí eu só fui lá, eu vi, olha que louco, eu vi num vídeo no YouTube de um influenciador como configurava o Profit. Porque isso é uma dificuldade da galera, assim, tecnologia, né? Você tem um Profit que é difícil, o cara abre, quando abre aquela tela, filho. Tem 1000 informações. 1 milhão de botões, é tipo aprender Excel. Entendeu? Então, eu posso. Então, deixa eu dar uma cortada aqui pra câmera, então, só pra explicar definitivamente. Fica à vontade. Índice, cada 5 pontos, R$1. Certo? O índice, por que cada 5 pontos? Porque ele se move de 5 em 5. Não dá pra você ganhar 1 ponto no índice. Tem que ganhar de 5 em 5. Dólar, cada meio ponto, R$5. Cada ponto, R$10. Certo? Tá explicado. Aí você vai fazendo a conta. Opera com 2 contratos, você dobra. Aí você botou 100 contratos, é vezes 5. 100. Vezes 100. Isso aí. Entendi. Certo? Entendi. Tá mais ou menos. Vamos fazer um vídeo disso. Pessoal, só lembrando que a gente vai sortear o livro hoje. Hoje é o livro do Lauro de Araújo Silva Neto, o grande Lauro. Pô, Lauro, obrigado. Ele disponibilizou 3 livros pra gente sortear aqui. Ele é foda. Legal, hein? Obrigado. É Opções do Tradicional Exótico, é um livro ótimo, tá? A gente vai postar a foto daqui a pouco no Instagram, então só lembrando, a gente já pede pro convidado fazer a hashtag ou não? No final, né? É pro cara ficar até o final. Fica até o final aí pra você participar do nosso sorteio do livro, que o Fabrício vai falar uma hashtag pra gente, pra você postar lá, pra você comentar lá na foto do Instagram, mas vai ser só no final que ele vai falar a hashtag. Fica aí até o final. Boa. Show de bola. Cara, eu gosto muito do assunto opções. Opções são legais, assim, né? Já fez muita coisa? As estruturadas, né? São bacanas. Os straddles, né?
por aí vai, né? É isso aí que você É, faz, borboleta. os nomes vão... A pessoa é bem criativa, né? Borboleta invertida, Borboleta de meia lua pra ferro, trás. Mas o... twist carpado. Não, eu acho legal a estrutura, porque assim, eu gosto desse lance de você arbitrar, né? Essas estruturas são pra você arbitrar. Claro que eu não sei se é o caminho, mas eu acho que é isso. Com o passar do tempo, você foi achatando mais, né? Em opções eu acho que você não ganha mais do que ganhava antes, talvez, não sei, é isso? Deve ser porque os robôs foram dando uma batidinha ali no que você ganhava de spread, então os caras vão comendo um pouco mais. Antigamente tinha mais player que não sabia o que estava fazendo, zerava uma opção, você ficava lá esperando no book para tomar do cara. Hoje ainda tem, mas é menos porque tem os robôs ativos ali que estão fazendo esse papel, né? É isso, né? Ou não? A realidade, assim, Vou parar de falar, então eu virei um entrevistador aqui. Não, perfeito, ótimo, achei super legal. É legal, mostra que você sabe o que você tá falando, porque é bem isso mesmo. Só que o seguinte, na forma como eu opero, esse robô que fica escondido tentando pegar um dedo gordo lá, um fat finger, né? Uma opção com preço errado, na verdade esse cara me ajuda. Porque, por exemplo, eu faço negócio com opções longas, para 1 ano, por exemplo. Não tem book. Com quem que eu fecho negócio? É com esse robô que está tentando pegar uma ordem fora ali. Só que ele é programado para pegar uma ordem que seja vantajosa para ele, às vezes 10, 20% melhor do que ele acha. Qualquer valor acima disso ele pega. E quando eu quero fechar um negócio desse, geralmente eu estou buscando um ganho de 100%, 200%. Então não tem ninguém lá. Tendo esse robô lá, querendo pegar um fat finger, um preço errado, na realidade ele tá me ajudando. Porque sem ele eu não consigo fechar negócio. Ele vai ser o pessoal lá que a gente costuma chamar de formador de mercado e tal, esses players. Então assim... Os market makers. Os market makers, isso né? aí. Então tem uma pluralidade de formas de se operar Sim. dentro de opções muito grande. E a minha ideia não é tanto arbitragem, é mais eu pego direcional... Pego venda de tempo também, isso é legal, né? Aí vai variar. A ideia é o seguinte, as opções um pouco mais arriscadas estão se movendo Pegar mais. um tetinha gordo pra ir queimando no teta, né? Não Exatamente, a gente vai, pega um teta gordo. Ele é muito malandro Ele no é. mercado, né, velho? É muito bom, porque ele entende, ele sabe o que ele tá falando. O cara tá 16 anos no jogo, mano. O cara é bom. E a ideia é essa, a gente vender tempo e usar, de modo geral, assim, falando de maneira bem simplificada, é vender tempo, pegar essa grana e fazer algumas operações mais arriscadas, mais direcionais. Muitas vezes eu fecho com esse cara, com o market maker, que na realidade ele me ajuda, porque eu tô buscando um ganho muito grande, muito maior do que o spread que ele tá tirando de mim. Certo, entendi. Então mais antigamente eu acho que o que seria, devia ser interessante. Você dá um spreadzinho, mas você tá realizando. Tá eu sou o liquidando cara sua- que ele talvez estaria arbitrando ali. Entendi. Só que aí eu tenho toda uma tese por trás, uma operacional que tem uma chance legal de fazer isso. Mas antigamente, como ainda é meio velho oeste ainda, tá? Opções você pega lá várias delas, não tem book. Mas antigamente eu acho que devia ser muito mais velho oeste, né? Não tinha tanto... não era tão automatizado, não tinha tanto robô, não tinha tanta ferramenta, né? Então devia... Você abrir um book, você via uma opção que valia 2 por 10, você ia lá e fechava e ganhava aí a diferença. Imagina, se o povo reclama de liquidez hoje, que tem 5 milhões de pessoas, imagina com 500 mil. Apesar que a opção... Tinha uma época que tinha com Telemar, cara, TNLP4 e Petrobras, tinha uma liquidez Hoje legal. a gente negocia quase a tudo. opção de OGX. OGX. Porque não tinha os minis, né, cara? Os minis, tinha o futuro, mas os minis não tinha. Depois veio o WTR e tal. Então popularizou, pessoa física ia muito na opção, né, nessa época. Uma dúvida, você que opera day trade, o RLP, ele interfere alguma coisa na operação ou não? Cara, essa é uma discussão interessante, Aê, né? boa, boa. Ele já olhou Já olhou pra Lucas, produção, pro cara do tipo, TI. posso falar? Cara, pensando com o movimento de todo mundo, Coloquei da na massa, parede. Aham. eu falaria, pô, não ativo o RLP porque não é bom, certo? A corretora saber sua posição. Não. O que vai ser o RLP, né? A corretora, na hora que você boleta sua comprinha a mercado, né? Você vai estar falando para a corretora o seguinte: você pode ser minha contraparte dessa boletada a mercado, né? Então é um provedor de liquidez, né? Que eles chamam. Beleza. Então quer dizer, a corretora, antes de ir pro book, isso é milissegundo que a gente está falando, mas antes de ir pro book, ela sabe o que você está fazendo, ela sabe qual a sua intenção.
Eu sou um cara que, só fazendo um parênteses, assim, até falando das opções, eu sou um cara que é o seguinte, eu vi muita coisa acontecendo em 16 anos, né? Eu operei de outras formas, fui aprendendo e tal. Mas uma coisa, eu sempre, assim, as coisas mudaram muito. Eu operava, tive coisas que eu operava que não funciona mais, outras coisas surgiram, mas uma coisa sempre aconteceu. Que é o que, Lucas? A pessoa física sempre perdeu dinheiro. As pessoas físicas sempre perdeu dinheiro, né? Quando você assina um RLP, você está falando, e você é pessoa física, né? Que tem RLP, você está falando para a corretora, ó, eu vou te falar como eu opero, eu sou perdedor, a chance de eu perder é grande e eu estou te entregando minha posição antes de você jogar para o mercado. Se você é uma corretora imensa, grande, você tem, talvez, tem corretoras hoje que fazem isso. Por exemplo, a corretora é pessoa física, ela está em primeiro, né? Geralmente está flertando com o primeiro que mais negocia mini índice no mercado no dia. Então ela tem uma quantidade de cliente muito grande. Ela tem quase um volume, sei lá, metade, não sei se metade, mas 1/3 do volume da bolsa. Então ela tem uma mega informação para ela ali antecipada. O que ela vai fazer com essa informação? Tem regras de bolsa para, né? Entendi. Dizem que tem umas regras ali, outras ali, outras ali. Assim, no movimento de massa, eu falaria, cara, não vamos ninguém, tipo, Ele consegue protesto, eu falaria, não vamos ninguém assinar RLP, se pudesse fazer isso, mas eu não vou conseguir. Então, se você sozinho, tá me entendendo? Não dá pra você remar contra a maré. Mas, a grosso modo, não é bom, entendeu? Entendi. Mas... Você dá pro institucional... você tá dando uma informação pro cara... O microfuturo ali pra ele te dar uma assim, eu tenho amigos que trabalham na bolsa e os caras falam que não, mas tem regra, você tem que zerar não sei quantos segundos ali depois e tal, mas tudo bem. O que o cara vai fazer com essa informação, por mais que tenha regra, se ele vai honrar mesmo o acordo com bolsa, com contrato e tal, eu não sei. Que louco, eu não sabia. Então sei lá, eu não posso falar pro cara não assinar, eu não vou conseguir fazer que todo mundo não vá aderir ao RLP. Como eu não consigo, então é melhor você aderir e ter a corretagem grátis ali. Você não paga os custos, né? E olha que eu tenho muitos amigos que são diretores, donos de corretora, talvez fiquem bravos comigo, mas é a verdade, né? Não assine. Deixa eu perguntar, o que é a Bull Bear? O que... Era Bull Bear. Bull Bear. Bull Bear. O pessoal já me corrigiu minha pronúncia várias vezes nos vídeos. Nossa. Uma me falou, você tinha que fazer um curso de inglês antes de fazer vídeo. Aí eu, tá bom. Mas você fala inglês, mano? Falo, mas minha pronúncia... bem? Eu converso, já viajei, eu resolvo, eu converso, dá tudo certo, bato papo, mas minha pronúncia é essa, pessoal. Entende, mas às vezes tem que escutar... Touro cerveja, né? Bull Beer. Touro cerveja. Bull Beer. É verdade. Mas se consegue se comunicar, já é alguma coisa. Já The Books on the Table, alguma coisa assim. E o cara vai pra onde? Pra Vegas, mano. Eu vou pra Vegas, mas não sei falar nada. O Jimmy também, Jimmy foi pra Vegas. Você sabe falar, Jimmy? Você já falou que sabe conversar. Sei, eu cheguei até um dia lá, fiquei preso no estacionamento, porque eu fiquei até de madrugada num lugar, aí não tinha caixa pessoa física, pessoa normal lá, tinha só uma máquina. E aí não aceitaram meu cartão de crédito, porque era cartão estrangeiro, fiquei preso no estacionamento. Aí a única solução era apertar um botãozinho, tocava um telefone, aí uma mulher começou a conversar comigo e perguntar a minha vida inteira, até qual que era a cor da minha cueca lá. Eu fiquei pensando, imagina se eu não conseguisse conversar. Aí eu falei preso com ela resolveu, abriu a chancela, falou, se der algum problema, você volta a falar comigo. Abriu a chancela lá, ia sair com o carro alugado, que eu pensei, vou ser preso, vou deixar o carro aqui. Mas aí, enfim, resolveu. Falar é muito importante. Eu comprei o dólar agora pra viajar e comprei na massa. E só tá caindo o dólar, né? Tá caindo. Comprei na massa. Bom, deixa eu te falar do Bull Bear. Então o que acontece? Touro e urso, né? Eu não sei se você sabe desse lance no mercado, que o touro é a força compradora, que ele mata de baixo pra cima. Eu vi até a história que realmente existiu uma época onde eles colocavam um touro e um urso mesmo dentro de uma arena e me deixavam brigar e achavam legal. Existiu. Pesquisa isso aí. Existiu. O pessoal, eles colocavam junto um urso e um touro. E deixava lá ver quem que morria primeiro. Enfim, e aí a gente... esse nome, na verdade, surgiu porque, tinha que dar um nome, né? Basicamente é isso. Qual nome vai ser? Touro e urso, vai pra cima e pra baixo, é touro e urso. Ia ser Bull, né? Or Bear. Bull or Bear. A estratégia Bull or Bear. Aí o cara falou, isso aí não dá certo. Um aluno falou, ele me salvou, porque ia ser horrível mesmo, né? Bull or Bear. Diz que o nosso negócio é tudo Jimmy. O nome tem Jimmy tem que ser pequeno, né, velho? A gente deixou a originalidade pros meus pais aqui. Eles já decidiram o nome dos nossos produtos. Aí nós temos hoje o Team Bull Bear, né? Que é nosso time e tal de alunos. É bem legal, cara, porque
Eu acho que... Mas explica melhor, então você tem uma sala ao vivo, como é que funciona? Me explica pra gente aí. Nós temos uma sala ao vivo. Que chama Bull Bear. Bull Bear. É o Team Bull Bear. Tô mudando pra Team Bull Bear agora. A partir de agora vai se chamar só Team Bull Bear. Ó, A produção aqui, olha assim, tipo... What the cara, fuck? tá muito doido. Ó, a gente fica ao vivo lá, cara, o dia todo. Das 9 da matina Caraca, o dia todo. até as 17. Eu acho que eu sou o único cara que tem uma sala ao vivo que o próprio cara fica o dia todo, né? Tem muito cara famoso que tem a chama sala os e ele cara. coloca, pô, vamos colocar o estagiário ali pra trabalhar um pouco. Eu fico eu mesmo ali, operando e tal, mostrando pra galera. Então isso a gente já tem, né? Temos os nossos robôs, as nossas outras coisas, mas o carro-chefe, assim, ainda é a sala ao vivo, né? Então você fica lá na sala, de 9 da manhã até o Trabalhando fim do pregão. pra caramba, igual... Segunda Aí a quando sexta. você ganha, você pula na piscina, que eu já vi. Agora se eu pular, vou morrer, né? Que tô na sacada, mas era na piscina. Já foi uma época, né? Mas, cara, a gente tá com esse... Agora, pra mim, assim, o que acontece? Falando sério agora, né? Esse lance da automatização, cara, ele... assim, por mais que a gente, às vezes, faça a automatização, né? Zere antes uma operação vencedora. Eu sou mamão de alface, eu falo pro Jimmy. Mas pra gente fez muita diferença, cara, pra tirar totalmente. Porque, cara, a estratégia sempre é boa, funciona, é legal, a gente tem uma estratégia boa na mão. Não é milagroso, não vamos ficar rico da noite pro dia, né? Tem que ser, aliás, é uma estratégia boa, ela tem que ser lapidada e ajustada, né? Acho que nada no mercado. Tá sempre mudando, né? O mercado tá sempre mudando, muda amplitude, volatilidade, você tem que ajustar. Mas a automatização, cara, fez com que a gente falasse, cara, eu consigo não trabalhar menos, mas eu consigo só deixar ele rodando, eu tô ali, né, deixando, né, a máquina trabalhar e tô ali de olho no que ele tá fazendo, pra ver se não travou. A gente tem servidor agora, tem, né, como é que chama o negócio lá pra não acabar a energia lá? No break. No break, tem tudo isso já. Tem essa estrutura e roda o servidor. Então a gente fica meio que de segundo plano. Se precisar, a gente faz alguma intervenção. Mas isso ajudou muito, cara. Isso eu fui descobrir depois de muito tempo. Eu já pensava em robô, vou automatizar, vou colocar, porque, cara, eu tenho a estratégia na cabeça certinho. Aí coloquei uns caras feras que leram minha mente aqui, né, velho? Conseguiram extrair. E, cara, Que é um puta desafio. tem acontecido uma coisa muito legal que a gente conseguiu fazer agora, depois de bastante tempo que a gente já vem automatizando. Já vem, né, robotizando tudo. Que é eu entrar sem ver o robô. Na hora que eu vou entrar, tô entrando no mesmo ponto que o... Teve um dia que a gente entrou no mesmo ponto exato. Entendi. Então, quer dizer, tá muito alinhado, sabe? Tá muito alinhado com o que ele tá vendo e o que eu tô vendo. Então, pô, eu consegui... E assim, Realmente são leram parâmetros... sua mente. E são parâmetros que não são complexos, né? Aham. Porque tem várias coisas ali que estão sendo olhadas e tal. Então você fica muito ao bom. vivo, de 9 até o final do programa, 6 horas ou 5 horas. Hoje é 5 horas, né? Ainda opero no braço com a galera. Isso que eu ia E falar. o robô roda em paralelo. Então você tá lá ao vivo, galera, vou entrar Essa agora, loucura. ó, a entrada é tal. Pá, o alvo é E tanto. o robô já entrou, eu não stop entrei loss. ainda. Tem isso aí, às vezes acontece. Ó, o robô já entrou, eu Enquanto ainda você não. tá falando, o robô já Agora fez. tá eu, o robô não. Tipo, Entendi. tem isso aí também. Entendi. Mas Você- assim, a minha ideia é cada vez mais, isso ninguém sabe ainda, não contei, mas é eu parar de ficar lá. Em primeira mão Os caras aqui. do robô, os caras querem fazer um holograma. É holograma que chama, né? Não, Vai realidade ficar aumentada. Vai ficar o Fabrício lá falando e eu já vou estar dormindo, vou estar em outra vibe. Então Melhor você, dos mundos. você tá... Quanto tempo você tem essa sala? Sim, o Team Buber tem uns... É que antigamente não era o Zoom, né? Eu comecei com um grupo no Telegram e o Aham. negócio foi criando esse grupo. Mas ao todo, 5 anos, mais ou Então menos. você tá há 5 anos Caraca. na Bastante frente tempo. do mercado ali todos os dias, mexendo com mini índice e mini dólar, de 9 às 6, dando call pra galera. Isso aí. Se você tá há 5 anos, alguma coisa boa ele tem fazendo. Porque só cresce o seu exatamente. grupo, né? Cresce bastante. E tem aluno que tá desde essa época, cara. Eu tenho aluno que tá muito no começo. Cara que lembra e fala, pô, na época da Valpires, imagina. Valpires já Sim. quebrou. Eu fui na Sei nem o que tá- Valpires. Você foi, né? Isso, Quanto tempo é uma faz que você foi na corretora. Valpires? Eu fui, era uma corretora. Era uma corretora. Eu fui lá. Mas, gente, pô, eu sou muito grato a Valpires. Sim. Eu fui pra Valpires numa época que eu mostrei pro Lucas ali. Uma história triste, né, velho? Que acontece com a gente. Quando eu quebrei em 2012, mais ou menos, o Uber chegou no Brasil em São Paulo, primeiro em 2014. Eu fui ser motorista da Uber. E aí, né, fui trabalhar no motorista, só tinha Uber Black ainda. Ganhava um dinheirinho a mais ali naquela época. Mas foi, cara, um negócio que eu usei pra fazer um caixa ali pra mim. Uhum.
Aí o negócio foi indo. Aí eu falei, cara, eu gosto do mercado, eu gostava de operar, né? E nessa época eu tava voltando a operar, bem baixinho e tal. Aí surgiu essa vaga na Valpires. Pra trabalhar na Valpires, das 8 às 18, sei lá, era pra ganhar R$1.200. Caralho. Eu tinha que largar Uber e pra R$1.200. Aí, cara, tinha alguma economia aqui e tal. Falei pros meus pais, pô, vocês vão ter que me ajudar um pouquinho também, graças a Deus, né? Tenho meus pais. Tanto é que hoje, se eu ganhar o que eu ganho, eu tenho que dar muito pra eles, porque eles me ajudaram muito. Enfim, mas, cara, e aí, eu não sei o que eu tava falando. Não, você foi pra... Você falou que Você tava foi falando... explicar eu sou muito grato, grato a por Valpires. isso. Porque, cara, lá que aconteceu tudo depois pra eu retomar e tal. Isso faz um bom tempo, mas porque, cara, o mercado, quando você tá num ambiente, você evolui muito, né, cara? Você vai conversando, putz, o cara tem que estar fazendo tal Vai coisa. aprendendo muito. É verdade. É bom você estar ali no... Eu sinto falta e de vez em quando eu vou, inclusive, sou parceiro da IKEA. Pode falar de corretora aqui? Não pode? Pode, fica Eu tranquilo. sou parceiro da IKEA, os caras são gente boa pra caramba. E de vez em quando eu vou lá na IKEA operar de lá. E eu IKEA uma assessoria do BTG, que já estão aprovados para virar corretora e tal. Daqui a pouco eles são corretora também. Enfim, quando eu gosto de ir lá de vez em quando justamente para isso. Porque, pô, aí você tá no ambiente, você conversa, você... Troca ideia, você troca aprende. Porque a profissão de operar mesmo é algo bem solitário, Pô, né? caraca. E O Tomás fala que eu viajo muito, né? E nesses últimos tempos eu andei viajando. Fiquei um tempinho no Pará, um tempinho em Balneário Camboriú. Eu fico nos perguntando, é que eu extremos, acompanho... Goiânia. Quantos seguidores Que você já tá? 20? Seguidores? Ah, Acho que no é Instagram, uns 20 e poucos, né? 23 Eu acompanho ele. Na época ele não tinha nem, sei lá, devia ter uns 2. e ele, nos últimos 3 anos, ele morou em vários lugares, né? Goiânia, Balneário Camboriú, interior de São Paulo. Aí eu falei, meu, você não vai decidir onde você vai morar, não, velho? Aí ele Que falou, maneiro. ainda não. Então, porque ele fica ao vivo, né? Ele fica lá de 9 Você até... consegue mudar dessa forma e adaptar e ficar ao vivo. Imagina, o cara Aí fica leva ao um vivo notebook só e E já era. pluga na TV de alguém, né? todo Mas dia, peça uma mano. TV que eu vou plugar. Caraca. E eu lembro que ele apareceu no Globo Repórter, Foi. né? Fizeram uma entrevista contigo. Conta Foi. essa história pra gente. Trânsito, violência. Fabrício cansou de Foi na tudo época isso da pandemia, não e foi? resolveu fugir para Itatiba. Não foi na época da Foi na pandemia? época da Não, a pandemia, aí os caras fizeram uma matéria que era do tipo assim, pô, A Globo me ferrou, né? Porque É? ela me ferrou grandão, né? Porque os caras foram lá. Não, mas sem querer me ferraram, mas me ferraram. A TV sempre faz isso, né? Eles... Eu devia ter mandado. Eu vou mandar mensagem pra isso qualquer dia. Se a Globo tiver me assistindo aí. Mas o que acontece? Eu fui lá, gravamos, né? Pô, bonito, subiu o drone na minha casa e tal, filmou, eu pulei na piscina. Mano, é mó da hora, cara. Eu não saí no Loza, eu só ganhei esse dia. Os caras falaram, velho, simula uma operação perdedora pra gente falar que você tive que simular um prejuízo. Os caras pediram um loss Você lá. chegou aí lá, não foi? Ah, não, você ia, mas. Não, não ia no foi, seu né? aniversário, aí não Acabou deu não pra ir. dando. O cara deu furo. Deu fura. O que acontece? Aí passou uns... Vou contar uma história meio triste, né? Mas não é pra ninguém ficar deprê, não. Aí passou uns meses, os caras invadiram minha casa, assaltaram. Jura? Tal. Nossa. E a Globo, pô, com o drone tinha filmado tudo. Só faltou os caras dar o mapa da onde eu tava, né? Vai ali que o... Tá vendo? Nossa, você fica que mostrando que o boleta cara alta. é do trade. Fica mostrando boleta alta. Aí o cara foi no Globo Repórter e aí mostrando lá aquela casa Mas maneira, é São piscina. Paulo, né, velho? Não pode esquecer. É interior de São Paulo, mas é São Paulo. Né? É. São Paulo é Itatiba é o quê? Uma hora Interior e meia? a Uma hora. gente não... uma horinha. Uma hora de São Paulo. Mas é uma Ah. cidade maravilhosa. Também. É, bacana. Foi bom, foi... E aí você fica ao vivo na sala, você compete com o seu robô, né? Então esse é o Bull Bear, né? Você fica ali, você fica dando call pra Esse é o galera. Timbu Bear, exatamente. E hoje você tem um robô que compete com as suas, né? Que na real é pra te substituir, pra você não ter que ficar todo dia de 9 às 6 Na ali. verdade, por enquanto não, mas a ideia no futuro talvez seja essa, assim, né? Que agora eu vou cansar, né? Automatizar a sua operação. Ó, que É. bacana. Imagina automatizar a sua Assim, operação. a gente tem algumas... Isso é legal. E a gente tem algumas automatizações. Eu tenho uma que já roda pela SmartBot, que a gente comercializa ela. Eu tenho uma dificuldade, sendo bem sincero, assim, né? A gente tem uma dificuldade de comercializar uma coisa... A gente falou disso, né? Você lembra quando a gente Aham. conversou? Que às vezes você tem uma dificuldade, cara, porque uma estratégia vencedora, que corre um risco maior, toma mais pontos, né? A gente fala que toma uma barrigada, né? Porque você comprou, foi muito contra para depois dar certo... É difícil a pessoa física, o varejo, né, o cara comum aceitar Não aquilo. interferir, né? Porque ele quer só ganhar. É. Então, por exemplo, no robô da SmartBot, a gente tem um modelo que o cara perde pouco quando perde. Então,
Então aquilo fica mais confortável. Talvez ele não ganhe É tanto. a prova de usuário. Mas a gente percebeu que isso é um modelo comercial mais interessante. A prova Ele de poderia até ganhar mais, só que... Aí eu falo isso pro Jimmy direto. deixa- Tem é, alguns modelos que a gente desenvolve que tem que ser pra um cara muito premium, assim, pro cara falar, velho, aqui, velho, é pra você pôr uma grana e esquecer. Se você não ficar olhando todo dia o que tá acontecendo, velho, não vai dar certo. Porque um dia vai perder, um dia vai ganhar, um dia vai perder muito, né? Então não adianta você ficar olhando no detalhe, porque o mercado não é detalhe. O mercado é o longo prazo, né? É. E ninguém leva no longo prazo, cara. Day Não. trade, a maioria, pelo menos, Ainda mais o cara que é chegou imediatista. pro Né? day trade, ele quer É muito boa essa água mexer. aqui, viu? Tô adorando. Cafezinho tá bom? Muito bom. O cara chega, ele quer se sentir o herói, né? Ele quer sentir que ele fez alguma coisa, ele ganhou. O pessoal tem um pouco essa síndrome de ser especial. Aí vê um robô mexendo lá, ele vai querer interferir, né? Ah, vou... Eu não, eu sou mó mão de alface. Eu tenho medo é de perder mesmo. Eu acho que a grande maioria das pessoas tem esse medo. Porque ele já entra com a estigma do mercado, que já é uma coisa que é cultural do brasileiro. Se tem certeza que você vai investir seu dinheiro no mercado financeiro, você vai perder dinheiro, cara. Você quer ganhar pra Então, provar assim, pra você pode, que, se você tá no falar com bolso. as pessoas, seu pai, você falar com as pessoas mais velhas, né? Você falar com... O cara vai virar e falar assim, meu, mas você vai perder dinheiro. Porque, assim, quando vem uma crise, a mídia cai muito forte. Você não vê a mídia falando assim, ó, o mercado hoje subiu mais um pouco. O mercado subiu mais um pouco. Estamos 117 mil pontos. Você não vê Globo, Mas Jornal não é Nacional só falando. Mas não é só isso também. O pessoal mais antigo é traumatizado com o governo, com o que aconteceu. Lá na época do Collor, o pessoal tinha lá, o investimento era o quê? Poupança. Aí Sim. do dia pra noite o cara vendeu uma fazenda, era tudo Pegou que a ele tem na poupança do vida, cara. pôs na poupança. Falaram, agora tá, não é seu mais o Sim. dinheiro, tá sumido, tá bloqueado esse dinheiro, você tá sem dinheiro. Então assim, o pessoal é muito cabreiro, e o pessoal mais antigo, o pessoal tem medo do que pode acontecer, porque aconteceu algo horrível com eles, né? Então existe um certo ar, existe o fantasma E aqui é Brasilzão, né? Não pode esquecer. Exatamente, que é Não, Brasilzão. É porque eu acho que também tem uma coisa, não é só de mercado, mas assim, da vida mesmo. Quando é tragédia, todo mundo Marca, fala, né? todo mundo comenta. Então, assim, seu tio perdeu dinheiro na bolsa, virou uma coisa da família inteira, sabe? Né? E, assim, quando ficar rico também, todo mundo sabe, mas a tragédia, mas também não fala, né? Tipo, porque senão a dor família pede da dinheiro, perda né? é velho? muito maior, assim, né? Então, assim, existe a tragédia, né? Tipo, a mídia adora uma tragédia. Então, quando a bolsa dá merda, quando o dólar sobe pra caramba, ou quando cai muito também, mas essa sempre o extremo, né? E o extremo afasta as pessoas, né? Ela fica com medo e tal. Então, eu acho que existe uma coisa do mercado um pouco em relação a isso, né? Existe muito da perda, tem o golpe, tem as pirâmides, tem, né, a falta de informação, que agora a gente tem internet e as coisas estão melhorando nesse sentido, né? Mas tem um lado bom, um lado ruim, né? O Isso aqui brasileiro dá pra... tem que ser ninja desde quando... Aqui não é pra amador. Não é pra né? amador, é. O cara tem que ser bom, é diferente. O cara vai pros Estados Unidos, o cara faz qualquer coisa, ele tem uma vida digna. Aqui, você conseguir cara uma tem coisa, que ser bom aqui, mano. Tem um negócio no mercado, cara, que é o lance que vai um pouco de encontro com o que você falou. Que é esse... o cara deve ter uma... Eu não sei a parte psicológica, ele deve ter uma endorfina. Quando você ganha, aquilo deve, né, mexer com você, o pequeno ganho e tal. Mas, por exemplo, essa máxima do põe no bolso, né? Muita gente fala assim, não, tá ganhando, põe no bolso, né? Que é quase uma estratégia do cara que vai pro cassino, ganha um pouquinho, coloca no bolso e já garante. A gente percebe que isso, no longo prazo, é uma estratégia que vai levar você ao fracasso, né? Porque você nunca coloca perda nenhuma no bolso, você não assume perder. Quando você tá perdendo, você deixa o negócio amargar o máximo possível. E quando você tá ganhando, é o põe no bolso. Não, vamos colocar logo esses R$1 no bolso aqui que estamos ganhando, é dinheiro no bolso. Agora, o prejuízo é 10, 20, 30, 100. Prejuízo né? você segura, o cara segura. Então, e isso também é um lance que a automatização você ganha, porque, velho, não tem põe no bolso, tá ali. O que ele me der no final, Ele vai eu vou seguir ver. o plano e pronto, acabou. É isso aí. Viu, Tomás? Eu não posso seguir suas ideias. Eu tenho uma operação. É isso aí, Pode ganhar Tomás. 10, tá Eu sou uma pagando mão de 2 alface. o Tomás. Não, Jimmy, sai disso Tira aí. logo, bota no bolso. Bota no bolso. Vai ficar todo mundo feliz, meu. Você vai mostrar pra galera, vai ficar todo mundo feliz. Sua operação dá 30, tá dando 10. Não, põe no bolso. E esse lance que ele falou, vai mostrar pra galera e ficar todo mundo feliz, de fato, o que é comercial, é o que a gente falou, o que é comercial, ele é mais fácil, assim, não é o que É você mais ganha justinho, mesmo. né? Algo mais conservador. Fica muito talvez, mais até. fácil você mostrar uma coisa e no final aquela coisa pra você replicar de longo prazo, você sabe que vai ser. Pra Mais fechar difícil, a conta vai ser difícil. Exatamente. Entendi. É isso, senhores. Vocês Boa. são- Pra Pega colocar você na reta aqui, a gente vai ter uma coloca. série aqui que a gente vai cortar
pedacinho de todo o podcast pra ver a opinião de cada um. Quem vai ganhar a eleição? Cara, eu... Pã. É sempre complicado, né? Você falar quem vai ganhar, o cara acha, não, o cara vai votar no fulano. Agora, esse momento é o momento que todo mundo xinga a gente, assim. Xinga o convidado, a gente. Deixa eu xingar, né? Esse é o momento. Cara, eu acredito que quem ganha é o Lula, as eleições. Eu não queria que o Lula ganhasse. Eu não vou entrar no lance. Posso falar? Agora já vou falar que eu não queria por quê. É muito bom, né? Porque ele não queria falar, ele falou, agora ele vai ter que Mas por quê? justificar. Independente desse negócio de corrupção, e não sei quem também é culpa. Cara, mas você pensa, né? A gente... Quantos anos você tem, Jimmy? Tem 28. 28. E o Tomás tem já uns 37. 40. Nossa, 37. tô zoado, né, velho? Brincadeira. Tô zoado, né? O Jimmy nasceu no Sarney. De quem era presidente? Sarney? Collor? Quando eu nasci, naquela época, eu não assistia muito TV, né? Você não lembra, né? Mas provavelmente era, e depois você, quando, sei lá, o Lula deve ter... Eu lembro do Fernando Henrique depois. Fernando Henrique, quer dizer, e depois você lembra do Lula, e até hoje você praticamente só lembrou do Lula, né, do PT, aliás, né, com alguns vices do PMDB ali, que o Temer e tal. Então, quer dizer, você imagina, cara, a gente viveu a vida toda com o mesmo cara no poder praticamente, né? Teve o Bolsonaro, agora ficou um tempinho aí. Também fez umas cagadas, mas também não tô apoiando o Bolsonaro não, viu? Nem o Lula, não tô apoiando ninguém. Mas eu não queria por causa disso, né, cara? Acho que é ruim ser, pô, você é quase uma ditadura, né, velho? Exatamente. Tipo Putin aqui, né, mano? O cara não Tinha sai que mais, mudar. véio, de novo. Eu acho que tem que alternar e tal, e experimentar. E democracia é você colocar outro cara, não gostou, vamos pro outro, e vamos pro outro, Isso né? interfere no seu operacional, das suas operações? Cara, não, pra gente é bom também, é bom volatilidade, né? Direção e volatilidade, assim. Então, época de eleição, ano de eleição e na proximidade da eleição, geralmente foi bom. Historicamente, pra gente foi bom, assim. Porque o mercado, ele faz muito esse movimento de precificar, caminhar pra aquele lado e não gostar de alguém. Aí, tipo na época do Lula, que ele fez a carta aos brasileiros lá e o mercado vai subindo. O Bolsonaro teve um dos melhores dias que a gente operou, foi quando o Bolsonaro foi eleito. E aquele dia eu falei que o mercado tinha subido muito, né? O mercado tem aquela máxima do oscila no boato e realiza no fato, né? Ele vai precificando antes do fato acontecer e quando acontece, aí ele vai realizar o lucro ali, né? Então com o Bolsonaro aconteceu muito isso. Foi subindo o mercado, subindo. Quando ele foi eleito, o mercado abriu com um gap de 3 mil pontos. Não sei se vocês lembram, o mercado abriu uma alta gigante. E aí ele foi caindo só, e a gente vendeu e participou dessa queda. Eu não lembro quanto a gente ganhou, mas caiu 6 mil pontos o mercado quando ele foi eleito. Mas por quê? Porque já tinha precificado. Não porque foi ruim ou bom ele ser eleito, né? Mas já tinha precificado o... E aí o pessoal foi, aconteceu... Acho que eu vou cortar aquela parte que eu falei mal do Lula e do Bolsonaro. Não dá pra cortar mais? Não dá. Não, eleição é de propósito, a gente faz isso também, pra ferrar tudo mesmo. Mas foi muito bom. Foi A muito vida bom. sempre foi complicada com qualquer um deles, sempre foi difícil, né? A política Complicada costuma não, mas atrapalhar, né? O governo costuma atrapalhar todo mundo, Né? independente de quem é. O cara quer se justificar. né? Já era, filho. Não, foi muito bom, velho. Não, quem vai ganhar é o Lula. Mas eu não queria. Não queria, porque acho que tem que colocar outro cara aí, né? Tem que trocar o poder, né? Você não acha? Democracia, né? Não? Você não acha, não? Eu acho também. Quem vocês acham que vão ganhar? Vocês já falaram? Deve ter falado. O Jimmy Bolsonaro. O Você Jimmy acha não que o quer Bolsonaro ninguém. ganha? O Bolsonaro vai ganhar. O Jimmy, na real, Eu não vou quer apostar ninguém. no Sporting Bet, no Bolsonaro, que tá uma relação Tá de 1 pra pagando 3. quanto? 1 pra 3? Tava 1 pra 4, E o Lula cara. tá pagando quanto? 1.2, 1.4. Pô, pagando pouco, né? Porque o povo acha que o Lula vai ganhar. Tá igual o Arthur no Big Brother, velho. Tava Tá assim pagando também. nada. Tava cara. pagando nada. Eu pensei quando tava 4-1 ainda. Mas eu pode ser pra- ali na quebrada, ainda pode aparecer e despontar também, né, velho? Ali na quebrada é tipo Moro, assim, mais ou menos. Mas saiu uma pesquisa. Ah, essa Pode ser que do semana. nada deu uma engatada. O cara engata, assim, Ou uma Ciro. terceira via. Não, tá difícil, mano. Já saiu uma pesquisa, acho que essa semana, se eu não me engano, o Lula tava 40%. Se o Lula for presidente, Lulão, tamo junto, hein, velho? O cara vai ser presidente. Não vale Vamos nada. criar né? o Bolsa Trader. Não vale nada, né, velho? Tem que remar conforme a maré. O mercado tá subindo, né? O mercado tá caindo, vamos vender, não é isso? É isso aí. Entendi. Não, mas Se essa é a ganhar, pesquisa. é all-in educacional, hein? Dux, Cogna. All-in não, tô brincando. Saiu essa semana. O Lula tava 40%, o Bolsonaro tava 20 e poucos. Depois vinha o Ciro, depois vinha o Moro e o resto da galera lá que
ninguém nem sabe quem é. A gente tem que comparar as pesquisas sempre com o histórico da própria empresa que faz a pesquisa, É porque verdade. cada um tá com uma proporção muito diferente. E aí, nessa última, por exemplo, o Bolsonaro melhorou, comparado com o histórico dessa mesma empresa, só que se eu comparar com a outra pesquisa de outra empresa, por exemplo, o Lula melhorou. Mas, na verdade... E tem aquela questão, né? Primeiro turno é uma coisa, segundo é outra, né? E tem a questão que o Bolsonaro nunca teve primeiro em nenhuma pesquisa, nem Exato. quando ele ganhou. Nem quando ele ganhou. Então, assim... Ele nunca teve em primeiro, nem quando nunca ganhou. teve em primeiro. Então tem isso. Você tem muito, Nossa, tem por mais, que será, você né? tem mais bolsonarista, assim, ouvinte? Acho que Acho sim. que o mercado é mais Então vou ter que bolsonarista. falar bem do Bolsonaro. Não, mas Não, mas eu sou bem liberal, assim, pra mim. não, pra ele não tinha que ter nada, governo, essas porra. A gente, Anarquia total, a gente vamos arruma pra as rua. empresas. Anarcocapitalista. A gente contrata umas empresas, elas resolvem as coisas aí. Quer segurança? Contrata. Porque é público mesmo. O público funciona assim. Hoje eu vi a polícia escoltando o ônibus do Palmeiras, né, amor? A gente, nossa, um monte de polícia tá acontecendo. Aí passou, assim, o ônibus do Palmeiras. Aí o pessoal tava escoltando os jogadores. Senão tem pedrada pra tudo quanto é lado aí. Faz sentido. Mas assim, eu vejo que o mercado financeiro, pelos seguidores, né, e até os seguidores de outros influenciadores também, você vê mais comentário a favor do Bolsonaro. O mercado... Mas hoje eu acho que... É que quem começa a aprender economia começa a entender que não faz sentido. Eu acho que é mais ou menos por aí. Você começa a entender um pouquinho de A dinheiro. ideologia que o Lula tem vai muito contra a ideologia do mercado apesar financeiro. de ter uns economistas, eu acho que, por exemplo, eu não sei se posso falar isso aqui, pode, mas o André Perfeito, vocês Sim. entrevistaram ele. Ele é Ele um falou. economista, ele é bom, admiro o trabalho dele, eu acho que ele é petista, né? Ele falou que Não ele é ele tem uma quedinha centro-esquerda. pra esquerda. Ele é centro-esquerda. Então você tem esses casos que são exceções, assim, né? Que é o que Os Faria Lulers. o pessoal cara que é fala. meio do lado do... sei Mas lá. eu acho que quando o pessoal vai... Porque assim, a gente pega os influencers, pelo menos, em finanças. Mas no geral é O mais... pessoal é bem liberal, assim. Você pega o grupo primo ali. Todo mundo é liberal. O pessoal... Eu lembro de um evento, Liberal cara, no modo mais... quem conservador, operava, mais quem clássico, operava nessa época talvez lembre, assim, o que eu lembro que, pô, no Lula eu lembro do mercado, lembro, e aí eu lembro, se não me engano, na reeleição da Dilma, que você pega assim, eu não lembro se era a Marina, cara, tinha a Marina e tinha uma que parecia a Marina, na época da Marina, né? Qual que era que parecia a Marina? Tinha a Marina Silva e tinha uma que parecia ela, que era... Não sei, tinha muita, dela, assim. muita piada, assim, em relação à Marina Silva. Enfim, aí eu lembro que essa Marina, que eu não sei se era a Marina ou se era outra, que eu vou lembrar o nome, quando tava a Dilma, tava a Dilma Aécio, se eu não me engano, e tinha essa terceira via que tava indo muito bem. E o mercado, quando ela subia, que, mano, seria uma esquerda muito mais extrema do que a Dilma, tá ligado? Alguém novo e de esquerda, mas alguém que vai chegar pela primeira vez ali, sei lá o que vai fazer. E o mercado subia, velho. Tipo, o mercado criou uma versão PT nessa época muito grande, assim, na época da Dilma, né? E na época do... Eu acho que do Bolsonaro, o mercado era até um pouco mais Alckmin, né? Se eu não me engano, o mercado era mais PSDB. O mercado ia pro lado do PSDB. O Bolsonaro não era muito acreditado, né? É, Não tinha muita... E agora que o Alckmin foi vice do Lula, então agora Nossa. pra mim, velho, eu já não quero ser mais de nada. Eu vou ficar, o Alckmin, quem ganhar, eu vou remar. Na mesma maré. O mercado tá subindo, Se cair, compra. a gente vai vender. Vamos fazer um lobby pra criar Já é. o Bolsa Trader, pra vir um monte de gente no mercado. Mas de fato, o Bolsonaro era... ninguém esperava, né? O cara de uma vez ali. O cara né? era o meme e o cara ganhou. O cara era o meme, o cara ganhou. O cara foi eleito por quem odiava. Tipo, tem esse lance, né? O Trump também. Dizem que ele foi eleito pela CNN, né? A CNN fez Fazia tanta propaganda tanta contra que os caras propaganda. falaram, velho, vamos votar nesse cara, né? E aí também teve esse lance com o Bolsonaro, né? Fizeram bastante propaganda contra Essa ele. guerra tá ajudando muito o Trump, né? Porque viram que o Biden, pelo amor de Deus, né? Fica no cima Não, e o do Trump muro ali. fez uma coisa bem interessante, que ele começou a comparar todos os últimos caras, né, Obama e tal, e ele falou, o meu governo foi o único que não teve guerra. Vocês me chamando de não sei o que eu ia meter o louco e guerra pra tudo quanto é lado, e ele falou, tipo, ó, o meu governo foi o único que não teve guerra. Né? O Obama Louco, teve, né? Ele falou o Bush até com teve. o Kim Jong-un lá, né? Ele foi trocar Ele ideia. foi trocar ideia, ele trocou ideia com o Putin, ele trocou ideia com... acho que ele, né, aquela postura dele agressiva também deixou os outros mais... Vamos Opa, ficar peraí na que esse nossa. cara é muito louco, vamos ficar na boa, deixa vir um cara mais tranquilo que aí a gente faz os nossos movimentos. Mas a Guerra da Crimeia, né? Então, assim, teve muita coisa ali que o Bush falou, ele virou e falou, cara,
Todo mundo falou que eu era louco? O pessoal não tem. Mas existe isso. O pessoal não tem. As pessoas, de modo geral, elas não têm medo do forte. Ela tem medo do louco. Porque o louco é inconsequente. O cara pode ser petitinho e magrinho, vai brigar um petitinho e magrinho com um cara grandão. Aí só que o petitinho e magrinho é louco. Ele vai morrer, mas vai cortar um pedaço do outro, vai enfiar uma faca no olho do outro. Então, assim, as pessoas têm uma reação natural de medo de quem é louco maior do que do cara que é forte, o cara que, sei lá, é preparado, não sei. Então, eu acho que esse comportamento do Trump gerava um pouco isso. Pô, o cara é imprevisível, o cara... Ele é meio agressivo, vamos ficar na nossa, assim, né? E eu acho que Cara, eu acho legal essa pergunta de vocês. Fazem isso pra todos os convidados? A Quem gente tá faz, ganhando por enquanto? O Lula ou o Bolsonaro? Ou quem? Outro cara? A gente ainda não lembra muito. A gente não contabilizou. Mas 10, já O são André 10 Perfeito programas. São votou no 10, Lula. O Ferri deve ter votado no Acho que a Bolsonaro, por maioria... exemplo. Né? Não, o Ferri queria uma terceira via. Ele queria o Eduardo Leite. Não, é quem e tal. quer ou quem eu acho que vai ganhar, né? Quem eu acho que vai ganhar. Não, quem acha? Acho que o Fé falou que acha Ele falou que acha que era tá. Bolsonaro, né? Não sei, não lembro, tem que ver. Mas eu acho legal isso porque é bacana esse dia. As pessoas hoje não querem mais, né, conversar. Porque, pô, você falar, não, o cara aqui fez tal coisa boa, o Bolsonaro, ou outras coisas ruins, outras coisas boas. O Lula fez tal. Então você chegar. Ninguém é tão ruim que não fez nada bom, né, cara? Senão você vira, pô, né? Você vira esse cara extremista que não é possível. Você não aceita um diálogo, uma coisa, pô, um meio termo e vamos. Senão você vai ficar. Imagina, nos Estados Unidos, os caras só tem 2 caras lá pra votar. Republicano e democrata, se fosse nesse extremo ali, só ia ser eleito um partido sempre, porque a maioria, né? Então, quer dizer, você tem que, de fato, ir conversando. Havia um diálogo, né? Eu acho que a política virou meio que torcida também, né? Então, eu acho que ficou pior que torcida. Então, eu acho que, tipo, se você tem um amigo seu, por exemplo, você vê o cara, sei lá, uma vez por mês. Fizeram uma amizade. Não. Aí você fala, pô, minha ideologia é bolsonarista. Aí o cara fala, pô, não, eu sou lulista. Fudeu, tipo, o cara não... Meu, você não é mais meu amigo. Tipo, você não é mais meu amigo. Seu estilo de vida não compete com o meu estilo de vida. Aí ele fala assim, como não? A gente é amigo há 10 anos. Então, assim, porque nunca existiu esse diálogo, né? Então... Mas sabe o que tem acontecido? Com a internet, você tem... o algoritmo de toda rede social vai tentar te agradar e te dar feedback que te agrade. Então, ele vai te formando bolhas. Se você tem ódio do bolsonarista, o cara lá é um cara do PSOL, né? Ele acredita, sei lá, no quê. E aí ele não gosta de ver coisa do Bolsonaro, ele nunca curte coisa de um cara de direita. Então vai começar a aparecer pra ele só coisas de esquerda, só coisa de esquerda, só coisa de esquerda. Ao ponto dele achar que tudo que ele acredita é verdade, tudo que essas pessoas falam é a maior verdade do mundo, e a pessoa se fecha numa bolha. E o da direita também. O cara, ele tem ódio do Lula lá, sei lá, e adora o Bolsonaro. Ele vai ver coisas do Bolsonaro, vai ver coisas que sempre reafirmam o que ele acredita. Sempre vai ter esse viés de confirmação. E aí, na hora que ele chega na vida real, conversa com o coleguinha dele, o cara da família. Outra confirmação do outro lado. Exatamente, aí vira embate. Aí as pessoas tendem a ser mais extremistas porque elas não percebem que elas estão vivendo dentro de uma bolha. E aí o que ela vê como mundo, como verdade, é uma coisa muito limitada. E acontece muito isso, e infelizmente isso acontece até com quem manda. Porque, por exemplo, você chega num cara lá, você chega no, sei lá, no jornalista da Globo, você chega ou então num cara do STF. O cara faz o negócio, você acha que tá bonitão na fita, né? Que ele tá badalando. Olha essa medida idiota que eu fiz, ou essa medida autoritária. Aqui, a minha bolha tá me aplaudindo. Só que aí tem 70% da população xingando o cara. Só que ele tem dificuldade de ver isso. Então, isso é interessante, porque o cara fica confortável no dia a dia dele de ver só o que ele gosta. Só que quem não tem essa consciência que tá numa bolha, começa a achar que o mundo é aquilo. Na hora que vê um outro cara, aí ele vai falar, igual a mídia é meio assim, né? Extrema direita. Não é extrema direita, a gente tem uma direita. Aí o pessoal sempre fala, esse candidato que é de extrema direita. Mas quem que é o outro candidato de direita além dele? Não tem. Então como que você fala o cara de extremo? Sei lá, você pega lá a esquerda, 70%, 80%, 90% dos partidos são de esquerda. Aí você consegue falar, esse aqui é um centro-esquerda, esse é um esquerda, não sei o que, esse aqui é um extremo. Agora só tem uma, sei lá, é complicado, mas assim, eles querem falar que é extremo porque foge da bolha deles. A direita mesmo
falam que é o Bolsonaro. Nasceu foi o- agora a começou, direita, né? há pouco tempo. Porque você pode ver, a direita antigamente falava que era o Alckmin, agora o cara é visto Lula. Olha que É. direita maravilhosa que a gente tinha. É Ah, ridículo. eu acho que sempre foi uma coisa assim, PSDB versus PT. Então, É o assim, socialista de azul com o socialista de vermelho. né, o pessoal E o falava PMDB que... é vice dos dois. É, exato, é isso. Aí fala, o PSDB é a galera capitalista e o PT era o mais socialista. Então a política econômica do PT é mais intervenção, vamos mudar o preço do combustível para favorecer a população, vamos mudar o preço do gás que está muito caro, né? Então, assim, eles iam intervindo e iam, né, subsidiando para que a população se sentisse mais agradável no seu dia a dia, né? E ia maquiando para que a gente tivesse uma economia que satisfazesse a classe mais baixa, que é a grande maioria das pessoas, porque no final o que dá voto é quantidade de gente. Então, assim, e aí o PSDB na época, né, sempre foi essa visão, Fernando Henrique, que implementou a economia né, o Plano Real e etc., e que foi muito bom para o Brasil, né? Hoje a gente acho que é a moeda que tem mais tempo no Brasil, né? Teve mais controle de inflação. Então acho que eu acho que é essa questão, assim, a gente viveu muito isso e ficou muito agora, porque como a internet mudou o jogo, né? A internet mudou o jogo, a informação muito na mão, todo mundo sabe tudo de tudo, você dá um Google, você sabe que você tá com dúvida, você já vê ali, tem um vídeo de um influenciador, então você começa a ter mais informação na sua mão, né, que você tinha antes, você não tinha, a gente citou aqui, né, falou um pouquinho, mas você vivenciou o PT muito tempo da sua vida, você tem 28 anos e tal, né, o PT tá o quê? Tava 16 anos no governo, então assim, cara, imagina, toda a sua adolescência, né, sua formação de gente foi com o PT, então agora a gente vê um cara onde o cara toma uma facada, a internet, você fala o que você quiser, é inconsequente, você pode xingar todo mundo, e, tô tranquilo, tô na minha casa, tô xingando todo mundo e dane-se, entendeu? Tipo, então te deu esse poder de voz, né? E aí eu acho que isso gerou tudo que a gente tá vivenciando, que é essa divisão né, de bolhas que o Jimmy tá falando, né? Mas que fica ao mesmo tempo super agressivo, né? Então hoje mesmo, você tá numa roda de amigos, assim, cara, falar de política dá merda, entendeu? Então você vai ter o cara que é Lula e agora, depois de que você conhece esse cara há 10 anos, né? 15 anos, e aí o cara é super Lula e você nem manjava que o cara era, e aí você fala, mas como é que eu sou amigo desse cara? Porque a política desse cara, econômica, afeta a minha vida, e eu discordo. E a sua política é bolsonarista, né? E hoje rola, como o cara tá no poder, ele tá utilizando do jeito que ele acha que a economia vai ser melhor pro país. Né? E quando alguém assume o governo, ele faz a mesma coisa, cria uma política econômica que ele acha que vai ser melhor para a população. E aí fica isso, né? Porque afeta diretamente as pessoas, né? Tipo, a gasolina tá cara hoje, aí o cara vira e fala, tá vendo? Esse governo é uma bosta. Aí, ó, gasta uma grana de gasolina, acabou com a minha vida. Aí, como é que você pode votar num cara desse? Vamos trazer o Lula de volta. Porque, a gasolina na época do Lula era R$2. Ó, Argentina. Valuation freestyle. Então, mas eu acho que é por isso que a gente tá vivenciando isso, porque a internet deu esse poder, entendeu? Deu essa informação, deu o poder de você falar o que você quiser e não ter consequência nenhuma. Porque se você vai na rua e começa a xingar e alguém vai te dar um soco na cara, né? Se você falar do jeito que você fala na internet, né? Vocês que são influenciadores, vocês devem ter um monte de hater aí, né? É muito engraçado, porque o cara vai lá, fala um monte de groselha, e aí, quando chega no ao vivo, o cara afina. O cara fala, não, eu gosto de você pra caramba. Pô, sou seu fã. Não, mas tá ali, ó, um monte de comentário louco, você querendo me matar. E aí, agora, tamo aqui. Não, eu gosto muito de você. Então, assim, isso acontece muito, assim. Eu acho que a internet também deu essa voz muito poderosa nas pessoas. Você vê um cara famoso e o cara fica incomodado e o cara te responde. Aí você fica mal feliz. Caraca, o fulano me viu. Tipo... No final, muita carência, né? É muita carência. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente criou hoje uma briga boa, assim, né? Tipo, eu não lembro de ter uma... Tirando o Collor, eu era novinho. Eu nasci em 85. O Collor, eu acho que foi em 90. Se eu não me engano. O Plano Real foi em 94, porque o Fernando Henrique assumiu logo depois, não foi? 4 anos de governo. Eu acho que teve alguma coisa. 89, eu acho. Depois quem entrou no impeachment do Collor...
foi o Sarney, né? Que era vice do Não me lembro muito agora, mas eu Ninguém lembro entende que... política, não, para dar um... Mas eu não lembro de ser uma coisa assim, História, tipo, na verdade. né? Eu Você também vê, não lembro. eu lembro quando o Lula ganhou, muita gente queria. E até eu queria. Eu falei, cara, não, pô, o país tá muito ruim, a gente precisa mudar. E o Lula tentou 3 vezes, uma coisa assim, ele sempre era mó, tipo, nunca ganhava, sabe? Ele era tipo Enéas, sei lá. E aí ele nunca ganhava. O Lula bateu na trave. Desde quando acho que a gente Várias virou vezes. democracia, o Lula tentou ser eleito. Exato, eu lembro que ele só foi ganhar quando ele tinha cabelo branco. E ele tentava, ele tinha cabelo. Eu vi Ele os vídeos. parecia o Boulos um pouco, né? Ele parecia o No Boulos, começo. é. E aí eu lembro que aí, quando ele ganhou, ele tinha tentado 3 eleições, mano. Foram tipo 4, 8, 16 anos que ele tava tentando. Então imagina, 16 anos é metade da vida do Jimmy. É. Que ele tava tentando ser eleito. Aí quando ele ganhou, eu lembro que... O Ciro também tenta há muito tempo, né? O Ciro Tenta. acho que tá desde essa época do Mas ele foi Fernando Henrique. ministro de um monte de gente. Mas é o que eu digo assim, quando o Lula ganhou, todo mundo queria mudar, entendeu? Então ele ficou bastante tempo no poder, aí a Dilma sumiu, né? Que também era ele por trás, né? Era meio que um fantoche. E aí eles ficaram muito tempo, mas... E aí foi isso, assim, todo mundo queria uma mudança, né? A galera queria mudar. Tudo bem que teve todo esse imbróglio, né? Que tem gente que concorda, e aí falou que agora ele não, né, foi absolvido. Não, ele não foi absolvido. Não? Isso aí foi questão técnica, formal. Ele não foi considerado inocente. Só que a STF que eu coloquei lá vai falar, passou muito tempo, tem um problema formal no processo. Vamos deixar de lado esse processo aqui. Então ele é inocente aqui porque eu tenho um problema no processo. Não é porque não consideraram ele inocente. Ele meio que tipo... acabou o processo por questões formais e não por mérito. O que significa isso? Mérito para falar se ele é inocente ou não. Ele não é inocente, eles só simplesmente acabaram com a questão judicial por forma. O que é isso? Tem um problema no processo, passou muito tempo, prescreveu, demoramos muito para julgar, olha só, tinha outra coisa para fazer, vou deixar de lado aqui. O Jimmy é advogado, hein? Ah, é? Eu sou formado em Direito. Mas não importa. A questão é que foi rolo, Tem né? bastante trader que vem dessa área, assim. Eu tenho bastante aluno. Tem bastante até. pessoas no Brasil, né? Tem É o muito maior advogado, número né? de advogado do mundo, acho que tem no Brasil aqui. Virou esse grande estado onde todo mundo quer ser funcionário público ou tirar um dinheiro do governo através de ser advogado, né? Rolou uma cultura muito ruim no Brasil, que eu acho que agora tem mudado. A internet mudou muito, né? Deu uma voz, uma liberdade. Tanto que essa questão do Lula, essa eleição, tal. O discurso do Brasil era muito unificado, porque vinha da TV, vinha do jornal. Então o jornal e a TV entravam num acordo e eles decidiam quem ia ser eleitos, né? Pô, Lula, você já tentou várias vezes. Vamos agora tentar ser um pouco mais pro centro, assim, vamos ser um pouco mais Que a controlado. gente ajuda. A gente te elege. Aí ele fala, beleza, e aí elegeram ele, basicamente isso. Na época dele do Collor, não, acho que o Collor tá mais aqui alinhado com a gente, então nós vamos eleger o Collor. Foi meio que isso. Agora, o bizarro, estranho, foi o agora. Por que a mídia... Se você abrir notícia, qualquer dia você vai ver uma notícia ruim falando do Bolsonaro. Por quê? Porque a mídia não elegeu ele, a internet elegeu ele. E pra quem tava no poder, isso é bizarro, cara. Isso é uma mudança de poder, de ordem econômica, de ordem Foi de a poder. primeira vez, né, que isso aconteceu. Primeira vez Sim. que alguém é eleito, não pela mídia tradicional, porque a eleição é uma competição de marketing, né? De propaganda. E aí, quem ganhou essa competição foi a internet, não foi a TV. Olha que bizarro. E foi uma reflexo do que aconteceu nos Estados Unidos, né? Que o Obama ganhou. Trump também, O Trump também. Então a internet, o que eu falo, né? Voltando no assunto, a internet mudou a forma Como que a tudo gente, funciona. o mundo opera, né? É. Mercado financeiro mudou, né? A política mudou, a informação vem diferente, né? É uma coisa meio descentralizada. Então, quando você tem, que nem o Jimmy falou, centralizou a informação, você consegue manipular muita coisa, né? Tanto é que tem vários escândalos da Globo lá atrás, né? De escândalo mesmo, assim, deles manipularem notícias para que fulano ganhe, entendeu? Sim. Fabrício, olhando os livros aqui, me veio na cabeça. Teve algum livro, ou então até, como você está há muito tempo no mercado, às vezes não tinha influencers e tal, mas... Não tinha tem internet na tinha- sua época, o cara tá... Mas Ele alguém boletava tinha- no papel, tá ligado? Tá aqui a Tá hora. aqui, mandava o pessoal no pregão ao vivo. Eu vi o Lobo de Wall Street ontem e os caras faziam isso, né? Era tudo no papel. Tudo no papelzinho, O cara ó. colocava, enrolava no negócio, num tubo e jogava assim, ó. Pode fazer a ordem aí. Aí falar, quem que foi? Teve um convidado que falou que teve muito rolo nessa época, né?
Mas teve algum livro que te influenciou muito no começo, te deu uma orientada que você achou, um aprendizado que você achou muito legal? Ou uma pessoa, um cara, uma figura que te influenciou muito? Um dos caras que me influenciou, teve alguns, né? Mas um é até meio mais low profile, assim, que é o Eduardo Matsura. Eu tive até a honra de fazer uma entrevista com ele lá no meu canal fazem alguns anos. E aí é engraçado, né? Porque depois eu lembro que, pô, pra mim eu falei, cara, esse cara, né, me influenciou no começo e tal. Quando eu sentei do lado dele pra conversar, tinha várias coisas que ele achava que eu achava diferente. Falei, pô, como é que pode, né? Você começou a aprender com um cara, mas eu percebi que eu criei muita coisa totalmente diferente do que ele pensava e tal. Algumas coisas parecidas, né? A base ali, por exemplo, de análise técnica. Mas muita coisa diferente. Tem o Didi Aguiar. Você conhece o Didi, né? Conheci, já trabalhei com o Didi. Agulhada do Didi. O Stormer também é um cara que... Leandro Stormer. Então, mas todos eles eu consegui depois conversar e foi legal isso, né? Foram referências assim no começo. É os caras que eram do momento quando eu... O Didi era muito mais até pelo jeito assim que ele conduzia. Achava legal alguém que falava de mercado. Ele era Hoje em dia tem mais, né? De uma maneira descontraída, mas naquela época não tinha, né? Era todo mundo Didi, formal na Globo News, né? Didi é, mano, você vê os vídeos dele e você fala, cara, esse cara é muito doido, mano. O que ele foi fazer? Foi pra Miami, abriu um delivery de quê? De maconha. Sério? Legalizou o negócio. Cara alternativo. Legalizou o negócio, ele levou lá. Ele montou um delivery de... entrega em casa. Esse livro aqui do Luiz Maurício eu já li sempre também. Coloca esse livro de cabeça pra baixo, hein? Fui eu que coloquei hoje. Tem uns caras antigos no mercado, né? Tipo o Luiz Maurício, tipo o Márcio Noronha, que são os caras low profile, que eu acho que a galera tenta ali, né? Dar uma ajudada nas redes sociais, mas o cara mesmo, ele já não é tão... É que é uma geração diferente, né, cara? Mas até que o pessoal de opções, acho que conhece bem... Eu já fiz alguns conteúdos sobre o Luiz Maurício, o Mestre Su já fez. Assim, igual você falou, o pessoal low profile, eles não são influencers, mas acho que... Como é que era o nome do japonês que você falou? Eu acho que eu já entrevistei ele Eduardo também. Matsura. Matsura, depois eu ia levar ele trouxe ele. As Nuvens de Timoko. Eu ia levar ele pra Modal, acho. E eu fiz um bate-papo com ele. Vou te falar que eu não entendi nada. Ele é tranquilão, mas ele é bem técnico, né? Mais técnico, né? Mano, juro, eu não entendia nada. Ele tinha umas fórmulas é meio serião, assim. Pra operar que eu ficava assim, cara, juro, é pior que o Su, tá ligado? Então eu não entendia nada, assim. O cara criava uns algoritmos, parecia que tava criando algoritmo. Ferro, como é que chama lá o... Ferri? Não, o... que é de opções também, Márcio Ferro, não tem um negócio desse. Sérgio Ferro. Ó, os maiores. Também é... Os caras falam que o curso dele também é nessa pegada. Tem um outro cara também, desculpa. O Mestre Su, ele é bem técnico, ele fala sempre do jeito ele também mais técnico. Ele eu já tem o Luiz Fernando Roxo, Góes, quem mais tem em opções aí? Sérgio Ferro, acho que é o nome dele. Eu acho que esse cara é quântico, não é? Eu acho que ele é long short. É opção também, eu sou um cara que eu não consumo o conteúdo dos outros, então eu não sei. Entendi. Sabe o que eu assisto? Você é monstro, Esse né? Sérgio, eu acho que ele é de long short. E ele é quântico, umas coisas bem de um cara que eu acho interessante o jeito que ele opera, só que ele é bem diferente. Ele tem, nesse livro aqui, ele dá uma entrevista. É o James May. Ele aparece no filme A Grande Aposta lá, Big in Short. Não sei se você lembra, tinha 2 rapazinhos lá, mostram ele como shirt, fosse... né? Eu corrigi o inglês dele de vez em quando. Big shirt. Tô brincando, né? E aí, um desses rapazes aí, ele opera opções de um jeito muito acho que nem foda, assim. Aí ele dá entrevista e o jeito que ele opera, o racional dele, chama Jamie May. Ele gere o fundo Cornell Capital. Ele é um cara que eu acho muito foda o jeito que ele pensa, assim, o jeito pra operar. Legal. É só uma curiosidade, é um cara que eu acho, como ele investe, eu acho legal. É uma pessoa que me inspirou da forma que eu penso, assim, no mercado. Mas, pro nosso sorteio, Fabrício, fala uma hashtag, qualquer coisa que você pensar, qualquer palavra, o pessoal escrever e participar do sorteio do livro. Quando a gente tem um game lá na sala ao vivo, a gente fala, pega o monstro. Pega o monstro. Boa.
tá correndo no mercado, pega o monstro, a gente fala. Então, o hashtag pode ser? Pega o Claro, monstro? claro. Pega o monstro. Pega o monstro. Pessoal, hashtag pega o monstro Pega o lá na foto do Instagram, não é aqui no chat, eu sei que você tá escrevendo aqui no chat, para com isso. Vai lá no Instagram, na nossa foto que a gente vai tirar, vai estar lá postada a nossa foto, você escreve nos comentários, pega o monstro, que eu vou sair daqui, ir lá pra casa, vou fazer o sorteio e você pode ter a chance de ganhar. Então escreve lá, Boa. hashtag pega o monstro. Mais um livro, hein? Mais um livro. 10º livro sorteado. Tá vendo? A gente só 10º quer livro. ajudar as pessoas. Do tradicional ao exótico. Ele explica sobre nome é bom opções mesmo. flexíveis, aquelas opções que não estão listadas, ele mostra e tal, dá uma base bem legal. O Lauro de Araújo tá de parabéns. Professor, você é muito bom, parabéns. Boa. Acho que estamos chegando ao final, hein? Acho que é isso, né? 2 horas de podcast, produção? 2 horas aí, ó. Rendeu, 2 hein? horas, hein? Se deixar, trazer mais... Agora que... Então, Hã? Agora acabou a introdução, agora, né? pessoal. Roda a vinheta, a gente vai começar agora. Isso foi só a introdução. Boa. Brincadeira. Bacana o papo, hein? bacana. Fabrício, Espero que tenham gostado, mas deixa eu já dar os parabéns aí pra vocês. Foi muito legal aqui a estrutura. Pô, vocês Boa. estão mandando muito obrigado. ver, não tenho dúvida do sucesso. Logo que você volta aí, a gente faz outro bate-papo. Vamos aqui. fazer de novo? Vamos fazer. Traz o cara do robô, velho. A gente tem que pôr ele Ah, sentado pra explicar pra gente É. como a gente faz. Eu acho que ele sabe mais dessa parte técnica, assim. É, né? Se Acho que ia deixar, ser legal, eu já hein? programei um pouquinho, né? A gente bateu um papo. Se deixar aqui, eu vou fazer várias perguntas. Fala de Python. Tem 2 caras, vou trazer o Lucas e o Isaac, eles vão ficar aqui, cada um de um lado. Boa. Vamos Eu vou extrair. ficar vamos. quieto, só ouvindo. Boa. Fabrício, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Onde que a gente encontra nas redes sociais? YouTube, Instagram? etc? Cara, no YouTube, Fabrício Stagliano, simples. Meu YouTube tá meio desatualizado, eu preciso atualizar ele. Como que Tomás, escreve me ajuda a Stagliano? atualizar depois. Caraca. Você podia desenvolver um conteúdo pra mim lá de mim depois no meu Vamos YouTube. fazer lá. Stagliano é S-T-A-G-L-I-A-N-O. S-T-A-G-L-I-A-N-O, Fabrício Stagliano. No Instagram, que é a rede que eu fico mais ativo ali, Fabrício Stagliano também, né? Não tem segredo. E no Twitter, que eu também tô tentando atualizar de vez em quando, Stagliano CNPI, porque não coube, né, Fabrício Stagliano? Faltava uma letra. Aí eu tive que fazer assim, Boa. cortada. Mas, falando sério, assim, no Instagram, eu coloco bastante conteúdo. Eu fico ao vivo no YouTube da EQI. Por enquanto eu tenho ficado lá de terça, quarta e quinta. Eu tô pensando em ficar mais ao vivo com os alunos, sair um pouco do YouTube. Vamos ver, tô pensando aí como é Boa. que vai ser os próximos projetos. Mas no Instagram, pode me chamar, manda mensagem que eu tô lá. Muito bom. Tomás, onde que a gente encontra, Tomás? @Tomás Terini no Instagram, a única rede social que eu uso. Mais teria. Eu vou te falar que eu esqueci até que eu tinha Facebook não entrava nunca. Agora o pessoal tá te adicionando lá. Não tem nem... Esqueci. O Twitter também não curto muito, não. Muito hater lá. E o TikTok? TikTok eu tô lá também, cara, mas... Eu também tô, Fazendo mas dancinha? posso Faço pôr. umas dancinhas lá, muito loucas, assim. Segue lá, velho, dá uma olhada. Vai que você gosta. Verdade, É eu tenho isso aí. TikTok também. Aí, viu? É tanta Pessoal, rede, né? É tanta rede hoje em dia. Antigamente era uma só. Boa. Pessoal, vocês também me encontram aí no... Você já tá no YouTube, então você sabe onde a gente tá aqui no YouTube. Jimmy Carvalho, em qualquer lugar você vai me encontrar. No Instagram também, de vez em quando... Se você me acompanha lá, vai ver um pouco do dia a dia, às vezes alguma coisa de operação. Hoje em dia eu também tô focando bastante no conteúdo mais para os alunos, né? Todas as minhas operações eu posto para os alunos. Instagram aberto eu acabo deixando um pouco de lado, mas quase todo dia eu tô lá falando alguma coisa para vocês. No Twitter... só hate Twitter, mas segue no TikTok. Tem vários cortes Faz desse... dancinha também? Opa, faço dancinha, ó, quer ver, ó? Tô brincando, gente, eu não Vamos sei fazer uma dancinha. dança. Vai terminar com uma dancinha aqui. Boa. Não tem dancinha, mas tem cortes do podcast. Se você quiser ver lá os melhores momentos, entra lá no TikTok, Jimmy Carvalho, você vai me encontrar lá. É isso, É né, isso aí. pessoal? Show de Fabrício, bola. Muito bom, muito muito bom. obrigado por estar aqui com a gente, por ter aceitado o convite. Pessoal, obrigado por estar aqui com a gente também. Bons estudos, bons lucros para vocês amanhã. E é isso. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Eu que agradeço, valeu, abraço.